Bom, senhores, boa noite. A partir desse momento, nossa aula vai estar sendo gravada para posterior disponibilização no YouTube, para quem não conseguir acessar essa aula online. Tá? Então, tudo que a gente vai conversando a partir de agora vai estar sendo gravado. É importante que vocês tenham ciência disso. Né? Não somos operadores de telefone, mas é para a gente estar resguardado também. Né? A ideia é a gente conseguir, nesse momento difícil, dar continuidade no nosso assunto, no nosso conhecimento. Então, a gente está utilizando as plataformas de maneira mais ampla possível. Tá? Então, hoje a gente vai dar sequência à nossa disciplina, nosso módulo de análise de risco e gestão da qualidade em projetos. Essa semana, o foco maior é na parte de qualidade, então a gente vai ver algumas ferramentas de qualidade. Existem várias ferramentas de qualidade. Para quem não é da área de exatas, pode ter um pouquinho mais de dificuldade, porque hoje a gente vai falar muito de indicadores, de medição, mas é interessante a gente conseguir entender esses conceitos. Qualquer dúvida, eu estou com eu estou com uma espécie de fone de ouvido aqui, um ponto no meu ouvido, que é o microfone de vocês também. Tá? E aqui na sala também está saindo o som, quando vocês falam. Eu fico só aumentando e baixando esse som para, às vezes, não dar microfonia, mas também quem está em sala de aula consegue escutá-lo, se for o caso. Então, qualquer dúvida, a gente está unido aí, tanto no online como no presencial. Tá? Senhores, sobre o exercício, muita gente hoje falando sobre exercício, trabalho. Tá? Eu vou deixar para um momento posterior para a gente tratar sobre isso. O primeiro prazo que eu dei para vocês foi até domingo, então daqui a pouquinho a gente conversa sobre essa primeira semana e como a gente pode fazer para recuperar esse tempo perdido para quem não conseguiu acompanhar a primeira semana. Então, o mais importante é que todos estejam presentes nos grupos do WhatsApp da turma, né, onde lá a gente vai estar passando essa comunicação, onde eu estou presente, eu consigo tirar essa dúvida com vocês pelo grupo ou individualmente pelo WhatsApp. Tá? Só guardar minha carteira aqui para eu ficar mais à vontade aqui. Bom, então ontem a gente viu os conceitos de qualidade, né? A gente viu que, na verdade, não existe só um tipo de qualidade. Então, quando eu falo assim, eu quero um produto de qualidade, esse conceito, na verdade, ele é inexistente. Né? Eu tenho que definir quais são essas qualidades, o que é esse requisito. E a gente viu que qualidade pode variar também de pessoa para pessoa, de necessidade para necessidade. Então, basicamente, eu vou avaliar a qualidade sobre 3 aspectos, né? Sobre a questão da conformidade, a adequação ao uso e se atende às necessidades do cliente. Então, para eu conseguir fazer o gerenciamento da qualidade, primeiro eu tenho que ter um escopo bem definido. Né? Eu tenho que ter os requisitos do que eu vou realizar no meu projeto de maneira bem definida. Porque senão eu só vou estar... eu não vou conseguir comparar e analisar as conformidades desse produto. Ok? Boa noite. Vocês estão me escutando aí no online? Eu acabei indo embora aqui, não estou... Sim. Não tive retorno. Agora, Perfeito. né? Ok, beleza. Sim. Sim, ok. Só uma pequena revisão. Esse assunto de ontem não vou adentrar muito, mas está disponível já lá para vocês, tanto na plataforma como no link direto do YouTube. Mas é importante que a gente entenda, até esse momento, que a qualidade ela varia de ambiente para ambiente, de projeto para projeto, de necessidade para necessidade. E a gente viu ontem também que, conforme as medidas de exigências aumentam, naturalmente, né, os custos tendem a aumentar e também a parte de tempo. Eu preciso de mais tempo para fazer um produto de mais qualidade, via de regra. Tá? Conseguiram ver os vídeos que eu mandei hoje? Mandei agora, já no fim da tarde, eu acho que pouca gente conseguiu ver, né? Mas quem não viu, Exatamente. se tiver a oportunidade, é um vídeo de 6 minutos do Ricardo Vargas. Eu já coloquei bastante material do Ricardo Vargas para vocês. É uma pessoa que tem um conteúdo didático muito interessante. Né? Recomendo de novo para vocês, já tinha recomendado na primeira semana. E outro vídeo é um vídeo mais curtinho, que na verdade, se você ver 10 segundos, você já resolve ele, que é a separação de tomates. Né? Tem gente que fala que é tomate, tem gente que fala lá no vídeo, no comentário, que é café, que é a separação de frutas pela cor. Né? Então, conforme ele analisa a cor, ele vai lá e vai tirando as que são verdes, e só vai selecionando as vermelhas. Se é separado o ambiente aqui, eu até colocar para vocês verem, que é bastante interessante. Então,
é uma definição de qualidade, né? De separação de qualidade. Lógico que a gente está falando de qualidade do ponto de vista de processos, onde esses requisitos são muito mais refinados, porque, como eu falei ontem, ele é repetitivo, né? Então, quando eu estou falando de processos, a qualidade ali você vai melhorando, a melhoria contínua é muito mais forte, porque aquilo se repete milhares de vezes, né? Já quando eu falo de projetos, isso não acontece, como o projeto tem um caráter exclusivo, isso não acontece com tanta intensidade. Ok? Dúvidas aí sobre qualidade? Algum comentário sobre a aula de ontem? A gente pode continuar? Vocês ainda não conseguiram acompanhar, né? Tá. Beleza. Qualquer dúvida, é só avisar. Beleza. Deixa eu só baixar aqui a imagem. Vai cortar um pouquinho, mas não tem problema. Senhores, então, no nosso livro lá de PMBOK, que fala sobre o gerenciamento da qualidade, a gente vê a qualidade sobre 3 processos. Eu preciso planejar o gerenciamento da qualidade. Basicamente, é definir todas as minhas políticas, meus procedimentos e meus requisitos vão estar dentro desse documento, então é um documento formal. Normalmente, antes de eu iniciar a execução do meu projeto, antes de eu iniciar a execução de uma etapa, eu tenho que estar com esse documento pronto, que é nele que vai estar detalhado o que eu preciso fazer do ponto de vista de qualidade no meu projeto. Então, o que o cliente está esperando do meu projeto, daquela minha etapa, o que eu preciso fazer, quais são os critérios de qualidade que eu tenho que atender, quais são as exigências legais que eu tenho que atender. Então, isso é um requisito, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa de mineração, eu tenho uma legislação esparsa ambiental aí que eu tenho que obedecer. Então, são requisitos de qualidade. Quando eu vou criar lá uma nova mina, né, de mineração, eu tenho que atender esses requisitos de qualidade de acordo com a legislação também. Então, isso tudo, né, aspecto regulatório, tudo isso entra como requisito de qualidade. Então, cliente, governo, legislação, as políticas organizacionais, tudo entra aqui dentro dessa parte do planejamento da qualidade. Terminei meu planejamento, vou iniciar a execução do meu projeto ou de uma fase ou de uma etapa, já que meu projeto ele pode ser escalonado, separado por etapas. Eu iniciei a execução e, ao fim de cada etapa, senhores, ou de acordo com algum marco temporal, eu vou fazer o gerenciamento da qualidade. Gerenciamento da qualidade, basicamente, eu vou verificar se eu estou atendendo as especificações que estavam no meu planejamento. Né? Então, eu vou verificar se o requisito do cliente ele foi atendido, se foi corretamente atendido, e se não foi atendido, eu vou fazer um processo de melhoria contínua aqui para isso ser atendido. E o controle da qualidade, via de regra, eu vou utilizar métricas aqui para analisar principalmente não o produto, mas sim a qualidade do meu projeto. Vocês chegaram a ver lá em escopo, que a gente tem o escopo do projeto, a gente tem o escopo do produto. Vocês lembram desse conceito? Aqui vocês chegaram a pegar? Sim, sim. Sim, professor. Lembra, né? Então, para quem não lembra, eu tenho um escopo que é o trabalho que eu tenho que fazer no meu trabalho, no meu projeto, né? Tudo que eu tenho que realizar no meu projeto se chama escopo. Grosso modo, é isso. Eu tenho tanto o escopo do meu produto, que é aquilo que de fato eu vou entregar quando eu for fazer as atividades do meu projeto. Então, se o projeto é fazer uma casa, qual que é o escopo do meu produto? As definições de uma casa construída, pronta, com as qualidades dos requisitos do cliente, tá? E o escopo do projeto é o quê? É como eu vou gerenciar e como eu vou fazer as etapas que eu vou seguir para conseguir alcançar aquele resultado final, tá? Então, o produto é o todo e o projeto é o como fazer, como eu vou estar executando. E o gerenciamento da qualidade é a mesma coisa. Eu tenho o gerenciamento do meu produto, do que eu estou realizando, eu tenho que verificar se isso está tendo qualidade. E do ponto de vista do projeto, também tenho que ficar vendo se ele está indo do ponto de vista de gerenciamento de projetos, está indo da maneira adequada. Esse projeto está dentro do prazo? Esse projeto está dentro do custo? Esse projeto está tendo uma boa liderança? Ou a equipe está rodando demais, está tendo muito turnover na minha equipe? O meu projeto está tendo muitos riscos? Então, tudo isso, todos esses indicadores de qualidade, esses indicadores e métricas do meu projeto,
fazem parte do controle da qualidade do projeto. Ok? A gente vai definir aqui agora, passo a passo, cada uma dessas etapas para a gente tentar entender, mas basicamente, né, de novo, por estar nesse ciclozinho aqui, vai ser similar de novo a um PDCA da vida, né? Vou planejar, vou executar, vou controlar, fazer as verificações para rodar esse ciclo, que ele é contínuo no meu projeto. Então, muita gente fala que, como é que eu vou planejar todo o meu projeto de uma vez só, né? Se eu não tenho bola de cristal, se eu não fazendo só estimativas e tudo mais, né? Mas esquecem que isso realmente é um processo vivo, né? Então, conforme o meu processo vai rodando, eu vou fazendo as minhas reestimativas, eu vou fazendo repactuações, eu vou fazendo novos acordos para conseguir que o meu projeto siga dentro do esperado, né? Mas é aquela história que se eu não meço, se eu não tenho um plano, eu não consigo comparar a minha execução com o meu plano, e aí eu fico sem embasamento se aquilo está indo bem ou se está indo ruim, né? Então, às vezes, é melhor eu ter um mau planejamento no início do que eu não ter nenhum planejamento, porque aí eu não tenho nenhum norte. Então, o planejamento é o meu norte, é a minha referência, onde eu vou buscar qualidade. E conforme eu vou tendo mais expertise, mais experiência de gestão de projetos, maior é a assertividade no meu planejamento, porque eu vou ganhando maturidade e vou conseguindo acertar as minhas estimativas cada vez mais. Então, como resultado do meu planejamento, eu vou ter lá o tal do plano de gerenciamento da qualidade, né? Eu brinquei aqui colocando um calhamaço de papel, né? Lógico que isso vai depender muito da complexidade do projeto. Se eu estou falando de um projeto mais simples, não vou precisar fazer tantos requisitos assim, né? Fazer uma festa de aniversário é um projeto um pouco mais simples, não precisa de tanta burocracia. Fazer um projeto que vai ter um impacto ambiental, como coloquei para vocês, de uma hidrelétrica, né, de fazer uma grande estrada, uma mina de mineração, né? A gente já viu até recentemente aqui no Brasil 2 casos graves, né, de acidentes em minas. Então, nesse caso, o meu controle de riscos e o meu gerenciamento da qualidade tem que ser muito maior. Basicamente, o que esse documento vai definir, então? Meus procedimentos, as minhas políticas organizacionais e os requisitos de qualidade do meu projeto. Quais são os indicadores e métricas do meu projeto? Então, isso é o que consta no meu plano de gerenciamento da qualidade. Fazer um documentozinho desse aqui bem simples vai ser o nosso exercício que eu vou estar passando para vocês amanhã. Tá? Então, definir um indicador de qualidade de projeto, um indicador de qualidade de produto, definir os requisitos, é isso que é o nosso exercício que eu vou estar detalhando para vocês na nossa videoconferência de amanhã. Deixa eu só ver aqui como que já estamos aqui. Ok. Já a garantia da qualidade, então, é o processo de elevar ao máximo a certeza de que as características ou atributos serão presentes no produto ou serviço. É aquilo que eu falei, eu vou olhar, né, etapa por etapa, se está atendendo o que o meu cliente está querendo. Lá na minha EAP, na minha estudo analítica do projeto que a gente viu ontem, para fazer uma festa, eu tinha lá várias caixinhas, né? Eu falei para vocês que ao fim de cada caixinha daquela, eu tenho que verificar se os atributos de qualidade estão presentes. Foi o que eu falei ontem. Então, por exemplo, eu vou fazer uma reunião. O que eu quero que essa reunião tenha? Quais são as características? Como que eu vou comprovar que essa reunião vai ser bem realizada? Então, isso é o que a garantia da qualidade vai ter que me dar. Vai ter que garantir que aquilo que eu previ, que aqueles requisitos que eu queria que estivesse presente, realmente estão presentes. Então, basicamente, ela vai fazer que a qualidade planejada seja realmente a qualidade entregue, né? Sobre pena do cliente não aceitar aquela entrega, você tem que refazer todo o seu trabalho. Ok? Perdão. Vou só deixar aqui para eles escutarem, tá? Pode falar, normal. Não, eu perguntando se o exercício vai estar monitorando as questões de escolha ou então vai ter a gente vai falar mais de exercício, só para a gente não entrar no mérito, tá? Mas o exercício de amanhã é um trabalho e a prova. Então, são duas coisas. Vão ser 4 exercícios totais e uma prova, tá? Entendeu? Vai falar bastante de exercício, não se preocupe não. E como que eu gerencio a qualidade, né? E aí vai ter várias escolas da qualidade. Tem gente que é mais focado em inspeção, tem gente que é mais focado
em treinamento, a gente tem a escola do Seis Sigma, a gente tem a escola do PDCA, a gente tem a escola do 5S, a gente tem a escola de Kanban, a gente tem a escola de Kaizen, né, que é a melhoria contínua. Então, assim, a gente tem uma série de estruturas para fazer esse gerenciamento da qualidade, né? Principalmente com foco na satisfação do cliente, né? Então, hoje tem uma certa uniformidade, né? Um certo consenso de que essas etapas que estão aí, né, elas são regra geral para todo tipo de gerenciamento da qualidade. Ou seja, eu tenho que buscar a satisfação do cliente, eu tenho que tentar prever, né, ser preventivo e não só ver os problemas após uma inspeção, porque aí o trabalho já foi realizado e o custo de refazimento é muito maior. Buscar melhoria contínua, né, assumir as responsabilidades no nível de gerência e de diretoria, reduzir o custo externo da qualidade. Senhores, custo da qualidade, o que vocês acham que é mais caro? Eu verificar que um produto tem um problema lá na minha linha de montagem ou depois que está na casa do cliente? Então, estou lá fabricando TV na minha fábrica, né? O que é mais barato? É identificar um problema dentro da fábrica ou ir fazer um recall quando essa TV já está lá na rua, já está lá na casa do cliente? Teoricamente, na fábrica. Né? Então, assim, a gente vê... Exatamente. Quando a gente fala de recall, por exemplo, de carros, né, que é mais comum, então, às vezes, dá um problema no airbag, no freio, e aí essas grandes montadoras de carro, o que elas têm que fazer? O recall, chamar todo mundo que comprou aquela série de carros, então, se aquele lote que estava com problema tem 10 mil carros, eu vou ter que chamar 10 mil pessoas diferentes para levar o carro lá na minha concessionária para verificar se aquele problema está existindo. Vou ter que, provavelmente, para manter uma imagem boa, vou ter que divulgar isso no Jornal Nacional, vou ter que colocar isso no jornal de grande circulação. Barato isso? Imagina o custo disso, né? Então, assim, por um problema lá na minha linha de montagem, talvez um ajustezinho ou realmente um problema no projeto, né? Alguns casos são problemas de projeto mesmo. Eu já vi, por exemplo, o recall de carro, que era o tapete do carro que, quando você pisava, ele não ficava firme no assoalho. E aí ele entrava por trás do pedal do freio e o freio não funcionava bem. Né? Então, ainda tem esses problemas. Né? Então, assim, às vezes as empresas têm que fazer um recall, né? Eu já vi fora o custo com processos judiciais, né? Então, assim, num acidente desse, por falta de freio, que a pessoa comprova que a pessoa faleceu porque o tapete entrou atrás do freio, o freio não funcionou direito, né? Principalmente fora aqui do país, né? Estados Unidos, Europa, são realmente processos milionários, né? Por conta de uma falha dessa, né? Um erro de projeto. Nesse caso, erro de projeto mesmo, né? Assim, faltou colocar ali uma estrutura para firmar. Né? Então, esses custos externos da qualidade são muito mais caros, né? Eu buscar o produto na casa do cliente é muito mais caro do que eu ver esses problemas dentro do meu projeto. Pois não. Quando tem problema na casa do cliente, eles terem que levar uma equipe direcionada para São Paulo, para a casa do Bahia, para fazer a produção do material, tudo, né? O material não tem que voltar para o Manaus. Então, é um custo imenso, e aí você ainda corre o risco de causar um dano à sua imagem permanente se você não for muito proativo nessa correção de problemas, né? E aí o cliente nunca mais compra de você e aí você perde um cliente, é muito pior ainda. O motivo desse problema acontece, às vezes, o projeto é feito bem estipulado, mas, porém, com o decorrer do tempo, ele chega a apresentar falhas, né? Na própria operação, né? Exatamente. Eu vou preparar para vocês, estou devendo acabei de lembrar aqui, na verdade eu lembrei um pouquinho antes da aula, mas não consegui puxar aqui. Esse notebook que eu estou usando aqui não é meu, então não tem um project instalado nele. Mas amanhã eu vou colocar para vocês Senhores, aqui eu vou trazer para vocês, eu vou passar, normalmente eu passo isso mais devagar, mas só para já ir carregando para vocês, caso demore um pouquinho mais. Essa estrutura eu trago para vocês, ela é um pouquinho mais complexa, vai ter mais número aparecendo para vocês aí, mas é para a gente entender como que o PMBOK trata essas interações, né? Então, assim, mesmo falando que a gente está gerenciando projetos,
O gerenciamento de projetos ele é feito com base em vários processos, várias receitinhas de bolo. Assim como no gerenciamento de risco a gente tinha a receitinha de bolo de planejar, identificar riscos, analisar, planejar a resposta, implementar e controlar, né? O PMBOK, o livro que vocês devem ter como referência, já que eu considero que é a Bíblia do gerente de projetos, né? Então, assim como um pastor, o padre, ele vai lá para a missa, vai lá para a sua congregação, ele leva a Bíblia lá debaixo do braço e fala sobre aquilo, o gerente de projeto, onde está todo o assunto que a gente precisa entender, ou pelo menos o norte do que a gente precisa entender, está dentro desse livro que chama PMBOK. Então, o gerenciamento de projetos tradicional, né, ele é muito bem resumido dentro desse documento. Então, por isso que eu quero trazer para vocês, para já ir familiarizando, porque provavelmente quando a gente bate o olho aí, principalmente quem é da área de humanas, sociais, às vezes não gosta muito desse diagrama, acha ele complexo, né? Mas todo o PMBOK ele é baseado nessa estrutura. E como um processo, basicamente, o que ele faz? Ele tem as entradas do lado esquerdo aqui, eu tenho o processamento, o que eu vou fazer naquela etapa, eu tenho os resultados que vão impactar, aqui no caso, tanto o meu plano de gerenciamento do projeto, como os documentos do meu projeto. Então, todos os meus processos, todo o meu gerenciamento de projetos, ele é feito através desses procedimentos. Então, o que ele diz aqui qual que é a ideia aqui? Para planejar o gerenciamento da qualidade, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o termo de abertura do projeto. O que é o termo de abertura de projeto, senhor? Vocês lembram? Gerenciamento de escopo. Na fase de iniciação lá, eu tenho um termo de abertura do projeto, TAP. Lembram o que é isso? Alguém? Vocês me ouvem aí, né? É um documento que formaliza o início do projeto, que consta algumas informações. O nome do projeto, o nome do gerente do projeto, algumas premissas, objetivo, justificativa, nesse sentido, né? Formaliza o início do projeto. Que orgulho, isso mesmo. Quem está aqui na sala acabou não escutando, que eu esqueci de aumentar o volume aqui, mas ela explicou aqui que o termo de abertura de projetos, né, é o documento que formaliza o início do projeto, onde vão estar ali em alto nível, né, os primeiros acordos, então as premissas, as restrições, o meu escopo inicial, o meu prazo inicial, meus custos iniciais. Então é mais ou menos o seguinte: se eu tenho um cliente, é o gerente de projetos ali, a equipe daquele gerente de projetos formalizando com esse cliente o que vai ser feito, né? Ou seja, inicia-se o planejamento aí, meu amigo. Vamos começar esse projeto, porque eu já tenho aqui um orçamento pré-definido para vocês, eu tenho uma ideia aqui ampla, né? Então, ela acontece na fase de iniciação, ou seja, antes do meu projeto entrar em planejamento, eu faço esse acordo, né? Eu ia falar um pré-acordo aqui, mas ele já é um acordo mesmo. Ele fala assim, olha, você tem essas características, esse documento aqui é mais fácil de um contrato mesmo, onde vocês formalizam que aquele processo pode ser iniciado. Dentro da minha organização, seria como se o meu chefe me falasse assim, olha, Matheus, pode começar esse projeto aí, porque eu tenho esse orçamento, eu tenho esse tempo, já está acordado, e você tem que fazer isso com essas características. Então, o termo de abertura é essa formalização. Por que eu preciso disso para planejar a qualidade? Porque aqui vai ter uma série de requisitos, premissas e tudo mais que vão influenciar o meu planejamento da qualidade. Eu tenho que ter também o plano de gerenciamento do projeto, né? Porque também vai ter lá os requisitos, os riscos, então tudo isso vai influenciar, vai ter as métricas, né? Então, tudo isso vai influenciar também no meu planejamento. Eu preciso ter alguns documentos no meu projeto, e para cada empresa, senhores, o gerenciamento de projetos é diferente. Então, até aí quem trabalha no distrito, né, e já rodou um pouquinho nas empresas aí, sabe, por exemplo, uma empresa americana, a cultura é totalmente diferente de uma empresa japonesa, que é totalmente diferente de uma empresa chinesa, né, que tem suas diferenças com uma empresa coreana. Então, a cultura da empresa, os fatores ambientais da empresa, os ativos de processos organizacionais da empresa também influenciam no gerenciamento de projetos. Então, essa caixinha é genérica para quase todos os processos, ou seja, eu tenho que entender como que aquela organização funciona, porque isso faz parte para o meu gerenciamento, né? Eu chegar lá com uma cultura, por exemplo, eu sou do serviço público, né? Minha carreira, a maior parte do tempo foi no serviço público. Então, assim, eu chegar lá com as características de uma empresa privada, eu vou ter muito mais dificuldade para fazer isso, né? A cultura é outra, nesse caso até infelizmente, né? Mas eu tenho que jogar o jogo conforme a cultura da minha organização. Então, basicamente é isso que faz. Não adianta eu chegar lá cheio das teorias, cheio das complexidades
e falar assim, olha, a partir de hoje a gente vai ter um modelo altamente eficiente de serviço público do país, do mundo, né? Vão me olhar todos e vão falar, calma lá, Matheus, vamos com calma. Então, eu tenho que me adequar às empresas organizacionais, mas não me acomodar. Então, assim, eu tenho que começar esse processo de mudança também dentro da minha organização de uma maneira segura. Ok? Então, basicamente, para planejar a qualidade, o que eu preciso ter? O termo, os dados do meu projeto e conhecer a minha organização. No planejamento de gerenciamento da qualidade, eu vou definir os processos, as organizações e vou atualizar esses documentos, né? Vou definir as métricas da qualidade que vão fazer com que o meu processo possa continuar, certo? Então, no planejamento, basicamente, são duas saídas. Eu tenho um plano de gerenciamento da qualidade, que é o documento formal que vai me falar os processos, de como a qualidade é feita. Eu tenho as métricas da qualidade, que são os indicadores, que é como eu vou mensurar o meu projeto. Beleza? Senhores, quando eu falo métricas, indicadores, é natural para vocês isso? Já está no dia a dia de vocês? Vocês já, nas empresas que vocês trabalham, vocês já lidam com métricas, com indicadores, com metas de desempenho, por exemplo? Ou isso está longe da realidade de vocês? Aqui na sala, primeiro, vocês têm? Poderia dar um exemplo, exemplificar alguma aí? Indicadores de qualidade, o exemplo que a gente utiliza no processo é o índice de defeitos, de lotes aprovados dentro da produção. Da produção, né? Então, vocês conseguiram escutar aí a colega falando? Né? Lá na empresa dela. Não? Lá na empresa dela, ela disse que tem indicadores que vão medir, por exemplo, para a qualidade, né, a quantidade de lotes defeituosos pela quantidade de lotes fabricados, né? E com isso vai ter lá uma taxa de desperdício, né? Então, a ideia é sempre ter uma menor quantidade possível de lotes defeituosos, não é isso? Então, assim, as métricas, senhores, via de regra, quase todos nós vamos ter metas de desempenho ou metas nas nossas atividades, né? E a ideia em projeto é também definir esses indicadores, definir essas metas, definir essas métricas, tanto do ponto de vista do projeto, como do ponto de vista do produto. Então, eu tenho métricas para os dois lados. Eu tenho que medir se meu projeto está indo bem, se meu projeto está dentro do prazo, de novo, se meu projeto está dentro do custo. Acho que vai ser o próximo slide aqui, né? Esse. Vou mostrar para vocês já dois indicadores muito famosos para gerenciar projetos. E eu também tenho indicadores do meu produto em si. Fabricar dentro do prazo, fabricar dentro dos requisitos de qualidade, não ter defeitos, né, serem conformes. Então, eu tenho as métricas dos dois pontos de vista. A ideia é que eu consiga, através desses indicadores, e por isso que é esse nome indicador, né, indicar se aquilo está indo para o lado pro bem ou está indo para o lado mal. Então, normalmente a gente sinaliza isso, né, com um farolzinho lá. Se está muito ruim, eu coloco um vermelho. Se está mediano, eu coloco amarelo. Se está bom, eu coloco verde. Se eu estou cumprindo as metas, eu coloco verde. E aí eu crio um dashboard com esses indicadores, onde eu vou conseguir comparar e acompanhar, né, a qualidade do meu projeto. Ok? E aí eu tenho várias estruturas, senhores. Amanhã eu vou mostrar para vocês uma estrutura no nosso exercício também, né, de como fazer um indicador. Então, eu posso utilizar um indicador de 5W2H, né, com essa estrutura de fazer várias perguntas, né, para por que eu estou medindo, para quem eu estou medindo, quanto, como eu vou medir. Né? Então, são várias estruturas de indicadores, como que ele vai ser mensurado, mas normalmente o indicador ele é calculado sobre alguma variável. Né? Então, como eu falei aqui, eu vou ter que medir quantos lotes eu fabriquei, quantos lotes desses que eu fabriquei estavam defeituosos, divido um pelo outro e eu tenho a minha taxa percentual aí de qualidade, né? Percentual de lotes aprovados. Ah, professor, eu fabriquei 1000 lotes de determinado produto. Desses 1000 lotes, 10 deram problema. Né? Então, eu tive aí uma taxa de 1% de problema. Para simplificar aqui no percentual, fabriquei 100, 19 deu problema.
tenho aí 19 dividido por 100, eu tenho um indicador aí, uma taxa de defeito de 19%, que é bem elevada, né? Uma empresa que consegue jogar fora 19% da sua produção é uma empresa que dificilmente existe, né? Ou está fadada ao fracasso. Em projetos, senhores, para medir os projetos, as duas variáveis mais conhecidas é a SPI e a CPI. É um conceito de análise de valor agregado. Tá? Não vou entrar no mérito completo dessa definição, mas vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Vocês já devem ter visto em outras disciplinas, mas se não viu, a gente vai ver aqui agora para a gente ter um entendimento também. Vou colocar aqui na lousa rapidinho. Talvez vocês não vão me ver, mas quero que vocês vejam mais a lousa. Então, são duas variáveis, SPI e CPI. Isso está em inglês, tá? Mas aqui é o índice de desempenho do custo e o índice de desempenho de prazo. Então, em português, é IDP e IDC. Por que eu tenho essas duas variáveis? Basicamente, essas variáveis vão me dizer, meu projeto está dentro do prazo? E essa variável vai dizer o quê? Ela está dentro do custo? E por que chama análise de valor agregado, né? Isso aqui chama análise de valor agregado. Vou lá para o exemplo do muro de novo, que a gente falou ontem, né? É um exemplo sempre clássico. Eu preciso construir, senhores, 100 metros de muro em 4 semanas. Então, meu prazo é eu construir um muro em 4 semanas. Vou supor aqui que vocês conseguem ver aí? Estão vendo na lousa ou não? Deixa eu chegar mais perto. Vocês estão conseguindo ver? Ler ou não? Sim. Sim, sim, então, sim. Né? Sim, professor. Sim. Ótimo. Então, vamos supor que esses 100 metros de muro eles vão ser construídos de maneira linear. Ou seja, na semana 1, eu vou ter construído 25 metros de muro. Na semana 2, mais 25. Na semana 3, mais 25. E na semana 4, mais 25. Então, em 4 semanas, na escala do tempo aqui, eu planejei ter o meu muro construído em 4 semanas. Para construir esse muro aqui, senhores, eu vou supor que a gente vai gastar 10 mil reais. Ou seja, cada metro do muro custa 100 reais. Então, para eu construir 25 metros, eu tenho que gastar 2.500. E por semana, eu vou gastando e vou desembolsando 2.500. Vocês já chegaram a ver a análise de valor agregado que eu estou falando para vocês? Eu posso acelerar ou falar um pouco mais lento. Mas isso aqui é fundamental para gerenciar meu projeto. Isso eu vou detalhar para vocês. Já viram ou não? Alguém lembra? Eu não lembro. Mas já ouvi falar, mas não lembro. Ah, então vamos dar uma revisadinha, não tem problema não. Mesmo que já ouviu falar. Só estou preocupado porque acabei ficando bem apertado aqui na lousa, mas vamos lá. Se não ver, amanhã a gente revisa no computador e eu trago para vocês os slides melhor sobre isso, tá? Mas basicamente o que acontece, senhores? A gente falou já ontem que não adianta eu medir o desempenho somente aqui na 4ª semana. Imagina que você chega lá só no fim do mês, né, na 4ª semana, e descobre que só 80% do muro foi construído. Isso vai te dar algum retorno? Né? Você, como gerente de projeto, tem que conseguir medir isso periodicamente. Não é isso? Você concorda? Né? Foi até a pergunta do Ivan aqui ontem na sala de aula. Como é que eu vou medir a qualidade periodicamente? Né? E uma das formas é medir utilizando essa parte. Então, a parte de custo e a parte de prazo é medido com essa técnica que eu estou explicando para vocês. Então, digamos aqui, senhores, que na 2ª semana, na verdade, na 1ª semana, vou fazer, ou seja, toda semana eu vou colocar um controle de qualidade. Então, toda semana eu vou medir como que está o meu desempenho. E aí, senhores, eu descubro na 1ª semana
que ao invés de eu gastar R$ 2.500 que era previsto, eu gastei R$ 1.250. Isso é bom ou ruim? Eu tinha planejado gastar R$ 2.500 e gastei só R$ 1.250. Gastei metade do que estava previsto. É Isso ruim, é bom, professor, porque eu não realizei o que eu planejei, né? Vou colocar aqui mais alto para... É ruim se não tiver... É bom se tiver feito o muro e tiver gastado menos. Se não tiver Mas feito... eu peguei o recurso, contingenciei e não usei, né? Então, isso nem sempre é bom. Isso, a gente tem aí pontos de vista complementares aqui, falando no meu ouvido, vou explicar aqui para vocês também. Então, assim, a colega colocou... A Cleide está falando. É, Francisca. Tá bom. Como que você tinha falado seu nome? É Francisca Cleide, mas aqui a gente chama Cleide. Vamos lá. Posso chamar de Cleide? Sem problema, Cleide. É que aqui para mim parece Carvalho, aí eu fico sem saber também o nome. Então, a Cleide falou o seguinte, olha, eu contingenciei 2.500 e gastei só 1.250. Eu não fiz o que eu tinha planejado. Então, sobre esse aspecto, sobre esse ponto de vista, já é algo ruim, né? Ou seja, eu tinha lá 2.500 previstos, né, disponíveis para mim e só gastei 1.250. Então, não fiz de acordo com o planejado, então, desse ponto de vista, ele é ruim. O colega complementou o seguinte, depende se eu conseguir fazer os 25 metros por 1.250, ou se eu fiz mais metros ainda do que os 1.250 também, né? Por que isso depende também de quantos metros de muro eu construir? Porque se eu não construir os 25 metros, né, se eu construir os 25 metros, eu cheguei a um custo aqui unitário de 50%, ou seja, eu economizei metade do que estava previsto. Eu vou já entrar no detalhe se isso é bom ou se é ruim. Mas eu posso ter um agravante ainda maior, que é o seguinte, eu não ter feito os 25 metros. E às vezes até eu gasto 2.500 e nem faço os 25 metros, que é o limite do problema, né? Então, a análise de valor agregado, senhores, ela vai falar o seguinte, eu tenho que verificar quanto de fato eu construí. Isso é o que foi de fato agregado. Então, se com esse valor aqui eu agreguei 20 metros de muro, isso é bom ou ruim? Eu deveria ter feito 25 metros, só fiz 20, mas em compensação gastei 1.250. Isso é bom com a metade do preço, é bom. Foi bom. Fez quase metade do preço aí, né? Foi metade do preço, fez 70%. Eu tenho um problema de custo aqui, de orçamento nesse meu projeto? Teve, não preveu direto. Né? Eu Tem tenho um problema de planejamento, não de custo. Provavelmente eu vou gastar mais ou menos aí do que o previsto. Menos. Menos, bem menos. Bem menos. Eu posso ter feito também proporcionalmente o quanto que eu gastei. Vou citar uma colega aqui já explico para vocês. A colega está falando aqui que teve uma divergência de valor, que é um problema, né? Eu tenho um problema de prazo aqui, senhores. Vamos já responder essas perguntas todas. Eu tenho um problema de prazo aqui. Eu vou conseguir, mantendo esse desempenho, construir 100 metros em 4 semanas? Não. Vai sim. Não. Se eu continuar com esse desempenho, quantos muros eu vou construir no final desse projeto? Quantos metros de muro? 100 metros. Estou construindo 20 por semana. Em 4 semanas eu vou construir quantos metros? 80? É isso? 80. 80, né? Sim. Ou seja, senhores, olhando aqui eu já vejo que eu tenho um problema de custos e que eu tenho um problema de prazos. Mas como que a gente calcula qual o tamanho desse problema? É utilizando esses dois indicadores aqui que eu falei para vocês. O IDP, em português, né, Índice de Desempenho de Prazo, e o Índice de Desempenho de Custos. Como que eles são calculados? Índice de Desempenho de Prazo. Eu deveria ter construído... Professor, EDP eu não estou vendo aqui no seu slide. Oi? Desculpa, eu fiz uma referência. É que no slide está em inglês. Tá? O IDP é o STI, que é de Schedule. Está em inglês. Tá? Então, ok. IDP seria o em português e o em inglês
tem algumas palavras que nem sempre são traduzidas, né? Como stakeholders. Então, muita gente acaba usando essas siglas também em inglês. Eu acabei deixando material para vocês, mas particularmente, quando possível, nas aulas, eu gosto de trazer para o português, que é para, por exemplo, o earning value aí, que é a análise de valor, o valor agregado, está em inglês também. Eu vou até atualizar esse slide depois para colocar em português para a gente entender melhor. Tá? Mas está todas as siglas em inglês. Assim, a vantagem da gente aprender inglês é que qualquer local que a gente for conversar é uma linguagem universal, né? Mas se a gente está aqui no Brasil, a gente pode utilizar siglas em português sem problema. Tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer, senhores? Eu vou calcular quanto de fato eu agreguei de valor, né? Que foi aqui os 20 metros de muro, né? E quanto estava previsto, que seria os 25 metros. 20 dividido por 25, quanto vai dar? Podem fazer a conta aí, por favor. Vai dar 80%? Né? Vai dar 0,8, Sim. que é 80%, né? Vezes 100. Isso, 80%. Exato. 70 ou 80? 80. 80%. 80, né? O que isso quer dizer, então? Que o meu prazo ele está indo ao ritmo 80% do planejado, quando ele deveria estar 100%. Então, isso significa que eu tenho um problema de prazo, que é aquela semana, é justamente a semana a mais aí que eu estou fazendo. E meu índice de desempenho de custos seria o quê? Quanto de fato eu agreguei aqui de custo? Eu agreguei o equivalente a R$2.000. Já que o meu metro de muro planejado é R$100 por metro e eu só fiz 20 metros, certo? Então, eu agreguei R$2.000. Mas eu gastei realmente, meu custo real foi de 1.250. 2.000 dividido por 1.250. Podem fazer aí, por favor, na calculadora? Vai dar 160%. 160. 160%. Uhum. Vamos fazer a leitura desses indicadores aqui. Agora eu já posso tirar daqui. Eu vou explicar para vocês. Senhores, quando meu índice de desempenho ele é abaixo de 1, significa que eu estou inferior ao meu planejado. Então, quando eu digo que o meu índice de desempenho de prazo é 0,8 ou 80%, significa que eu estou andando a 80% do meu planejamento. E qual que é a resposta disso? Provavelmente eu vou ter que pedir, negociar mais prazos ou mais recursos, mudar os meus procedimentos, vou ter que fazer uma renegociação aqui para que eu consiga entregar esses 100 metros nas 4 semanas. Tá? Então, ou eu vou fazer uma melhoria contínua no meu processo, para na próxima semana conseguir fazer os 30 metros que eu deveria fazer, né? Ou seja, os 5 que ficou faltando mais os 25 na semana, né? Eu tenho que fazer um esforço extra, só que esforço extra normalmente significa pagar hora extra, fazer mais custo, né? Então, nem sempre isso é possível. Vou ter que fazer o quê? Uma melhoria nesse meu processo para conseguir ser mais rápido, ou vou ter que renegociar prazo. Simplesmente chegar para o cliente e falar, olha, eu tinha planejado fazer 25, eu fiz o meu melhor e não consegui atender isso daí. Lógico que isso não é fácil. Mas vocês veem, senhores, que eu consigo fazer um monitoramento periódico do meu projeto, utilizando essas duas estruturas, e a partir daí eu tomar as ações que eu achar necessárias. Já quando eu tenho um índice de desempenho acima de 1, como é a parte dos custos, significa que, teoricamente, seja em prazo, eu estou indo mais rápido ou gastando menos, nesse caso, do que o planejado. Isso quer dizer necessariamente que isso é bom ou ruim? O que a gente, como gerente de projetos, tem que ter em mente, senhores, é que o número que eu tenho que buscar é sempre o 1, o 100%. Por quê? Porque eu tenho que estar dentro do meu planejado. Se eu estou fugindo do meu planejamento, se eu estou economizando dinheiro, como aqui é o caso, provavelmente significa alguma falha de planejamento. Que pode ser, o que a Cleide colocou para a gente, que é eu tinha um dinheiro disponível e não estou gastando ele. Né? Por quê?
Porque possivelmente eu inflacionei o orçamento do meu projeto. Então, falar que eu estou economizando depois que eu falei que algo que ia custar 5 mil reais, eu peço 10 mil reais, é fácil, não é? Por isso que a gente busca exatamente o meu planejamento. Então, o que eu tenho que buscar no meu índice de desempenho de prazo e no meu índice de desempenho de custos é sempre o número 100%, o 1. No máximo, uma margem de 10% para mais ou para menos. Então, imagina, eu falo que eu vou comprar um carro popular para o meu cliente e peço para ele 200 mil reais. Depois eu chego lá e compro um carro de 40 mil, aí você fala assim, você economizou 160 mil reais? Ou você precificou errado? Ou você superestimou o preço? Ou você deixou dinheiro, como a cliente colocou, parado? Né? Então, não é porque eu estou economizando, na teoria, fazendo um muro mais barato, que significa que eu estou sendo um bom gerente de projeto. Muito pelo contrário. O bom gerente de projetos ele vai estimar cada vez mais próximo. Mas, de novo, o gerente de projeto não tem bola de cristal. Então, o que a gente tem que fazer? Se eu tenho um problema aqui na minha primeira semana, vamos chamar o cliente e vamos fazer as renegociações necessárias. Verificar se eu preciso de mais equipe, verificar se eu preciso de outros procedimentos, de novas tecnologias, de algum investimento em tecnologia que vai me melhorar meu desempenho. Tá? Então, assim como eu faço isso... Desculpa, rapidinho. Acabei me escutando porque eu já estou com... Então, assim como eu tenho isso para um exemplo hipotético aqui de construção de um muro, que é algo mais linear, eu vou ter essas mesmas medições para o meu projeto como um todo, analisando sempre o valor agregado. Meu valor agregado aqui, o que é? Construir o muro. No meu projeto, via de regra, vai ser o percentual de conclusão do meu projeto, as etapas concluídas. Eu tenho que analisar sobre esse prisma, e não somente sobre o prisma financeiro. A grande sacada da análise de valor agregado é não olhar o projeto sobre só o ponto de vista financeiro. Se eu tivesse olhado só pelo ponto de vista financeiro, eu ia falar que esse projeto estava indo de bem ou melhor. Por quê? Porque eu estava gastando menos. Só que o que vai acontecer? Como eu não olhei para o prazo, eu ia estourar o meu prazo lá e não ia nem ficar sabendo. Então, por isso que é importante olhar prazo e é por isso que é importante olhar custos também. Essa aqui é a técnica. Vou só deixar o comentário aqui da colega aqui na sala e escuto vocês se tiver alguma dúvida. Na parte de entrega de prazo, né? A gente pode trabalhar também a utilização de processos. Otimização, né? Sim. Então... Desperdícios. Exato. De custo quanto na parte operacional da execução. Então, assim, a ideia é que nessa primeira semana eu olhe para esse desempenho da minha primeira semana e veja realmente onde foi o problema, né? Então, assim, teve problema, alguém faltou na equipe, né? Meu procedimento foi feito errado, né? Eu estava tendo muito desperdício, estava tendo trabalhos repetitivos desnecessários, eu posso otimizar o meu processo, né? Então, assim, a ideia desse ponto de controle, de analisar a qualidade do projeto frequentemente, é eu conseguir tomar ações preventivas. Se não, é aquilo que o Ivan falou ontem. Vou ver o problema só na 4 semanas, o meu cliente vai achar que vai receber o muro naquela semana. Se continuar esse desempenho aí, ele vai ter desembolsado 5 mil reais, mas em compensação, quando ele acha que tem um muro pronto, ele só tem 80 metros de muro concluído. Imagina se é um terreno que ele quer fechar lá por segurança, aí tem 20 metros abertos lá. Serviu de nada, né? Inclusive, em projetos a gente tem muita essa história da análise de valor agregado, é basicamente o seguinte: imagina que eu vou construir um hospital, né? E aí eu só consigo colocar os leitos de hospitais com o hospital todo concluído. Então, digamos que eu vou construir 100 leitos de hospital. E aí eu vou demorar 5 anos para construir os 100 leitos de hospital. Será que eu não posso fazer o meu projeto, por exemplo, a cada ano eu colocar 20 leitos prontos e fazer por etapas, né? Terminar o departamento A do hospital, o ambulatorial, a parte de atendimento de não emergência, né? Ou só vou ter o valor agregado no final do meu projeto, né? Então, eu tenho que analisar meu projeto, eu consigo agregar valor nele de maneiras intermediárias, fazendo as entregas parciais e não somente no final, por etapas. Então, eu posso gerenciar meu projeto para só ter o produto finalizado ao fim dele, ou eu posso agregar valor por etapas, por fases, que seria o ideal sempre que possível. Pois não? Só pode falar mais alto que ele. Então, o processo, praticamente, eu acho que todo o projeto, quando ele foi iniciado, ele vai ter reagido para a primeira semana, né? É praticamente quase inevitável. Quando a gente tem, o colega está falando aqui que é quase sempre a gente vai ter
reajustes, renegociações, reanálise na primeira semana, replanejamento na primeira semana, que é quando realmente a gente coloca a roda para girar, né? E aí a gente vai ver os problemas. Eu diria que, na verdade, a gente vai ver reajustes o tempo todo, né? Do início ao fim, a gente vai ter esses ajustes a serem feitos. Mas quanto menos experiência, quanto menos históricas de informações eu tiver da minha empresa, por exemplo, imagina que aquela empresa já fez isso várias vezes antes, né? Eu já não posso errar mais tanto. Então, se eu estou falando de uma construtora que constrói muro o tempo todo, né? Eu já tenho que ter essas informações mais precisas, né? Já tenho que conhecer os riscos, eu já tenho que saber, né, as eficiências. Por exemplo, hoje faltou energia, né? Eu tive que pensar aqui na hora no plano como consternar. Amanhã, se faltar energia, já não pode mais ter essa demora toda, já tem que ter algo muito mais pronto. Então, amanhã eu já vou chegar aqui, já vou deixar meu 3G habilitado, já vou deixar meu computador com plano B ou um computador aqui de lado. Então, assim, eu já tenho que usar essa minha experiência que a gente adquiriu, né, para não evitar esses problemas. Eu espero que eu faça isso, né? Vamos ver se amanhã eu vou conseguir. A gente costuma não acreditar nos riscos, né? A gente chama até esses riscos que são de baixa probabilidade de acontecer, né, de riscos catastróficos, que a gente nunca acha que ele vai acontecer, a gente não toma as ações necessárias porque a probabilidade dele acontecer é muito baixa, e aí quando ele acontece, ele causa um problemão mesmo, né? A gente está falando aqui desde do primeiro dia de aula de falta de energia, que isso vai ser um problema, né? E mesmo assim a gente acha que não pode acontecer. Alguma dúvida aí de quem está em casa? Não. Eu tenho medo quando dá esse tempinho aí que parece que caiu, né? É porque tem que ligar o microfone. Eu sei, eu entendo. Eu também demoro. Mas não. Só para ilustrar, na primeira semana que teve essa verificação, poderia ser ajustado tanto o custo, né, como a entrega. Não é isso que a gente está falando de ajustes aí? Sim, exatamente. Eu poderia... aqui o correto seria eu ajustar tanto os custos como a qualidade. Né? E aí a gente tem derivações dessas variáveis, aqui eu estou usando só duas, mas eu tenho, por exemplo, sabendo essa informação, eu já tenho meu orçamento no término, né? Que é uma sigla que a gente usa de ONT, que é aquilo que eu calculei aqui de cabeça para vocês. Então, se eu estou gastando 1.250 para fazer 20 metros, né? Eu vou multiplicar isso por 5 para dar os 100 metros e vou ter aí que esse projeto, na verdade, ele vai custar 6.250, fazendo de cabeça aqui algo assim. Então, também tem a estimativa de término do prazo, né? Que é o que eu falei aqui, que vai ser na quinta semana se eu manter esse desempenho. Então, assim, decorre de uma série de outras variáveis que vocês podem estudar de análise de valor agregado, né? E essa simples informação aí dessas duas variáveis vão te dar outros elementos para você entender. E se realmente, assim, você avaliou e viu que aquilo realmente vai ser a realidade a partir daquilo, você tem que realmente renegociar e trazer isso para o presente e gerar o que a gente chama de uma nova linha de base. Então, eu tiro uma nova fotografia, não mais com aquele planejamento de 25 metros por semana, e sim uma nova fotografia com 20 metros por semana. E aí, eu replanejo. Então, a minha comparação sempre vai ser pelo planejado mais recente, né? Então, vou gerando vários planejamentos o tempo todo, né? No Project, eu consigo fazer isso de maneira bem fácil. Então, repactuei, gera uma nova linha de base. Essa linha de base é a minha comparação. Eu comparo o realizado sempre pelo meu planejado. Por isso que o planejamento ele é essencial. Tá? Muito mais do que tentar adivinhar o planejamento, ele serve para eu ter essa base aqui. Porque se eu não tivesse planejado nada, eu ia passar a primeira semana, ia chegar lá e falar que foi 20 metros e ia estar de boa. Né? Será que eu não tinha nenhum ajuste para fazer? Já quando eu coloco alguma meta, algum indicador, eu já sei que eu tenho que fazer alterações, que eu tenho que fazer ações. Então, por isso que é necessário. Mesmo se for um mau planejamento, é importante eu ter alguma referência para conseguir medir esse desempenho, tá? Lógico que eu não espero que vocês façam um mau planejamento, mas é melhor ter um mau planejamento do que não ter planejamento nenhum. Então, de novo, isso aqui vai ficar para vocês, esse documento, vocês podem ver com calma depois. Vou passar já aqui a ideia, era só mostrar aqui, eu tenho de novo as entradas, os processamentos e as saídas. O que eu faço na garantia da qualidade? Eu determino se o projeto está atendendo aos padrões de qualidade, está atendendo aos requisitos, né? E com isso eu tenho as melhorias, corrigir deficiências e tudo mais. Então, durante a execução desse meu muro, eu tive problema nessa execução, foi o que a colega falou aqui. O que eu fiz de errado? O que aconteceu de errado para não ter conseguido construir esse muro? Ah, professor, nesse dia da semana aí, 3 dias choveu muito.
Estava previsto chover ou foi um risco inesperado? Né? Via de regra, tem que ser um risco esperado. Mas choveu muito mais do que o normal e por isso atrasou, mas a gente acredita, né, a gente tem informações aqui que eu consiga recuperar isso em uma semana ensolarada. Né? Então, com isso, eu vou fazendo essas avaliações o tempo todo. Veja, a gente está trabalhando sempre em projetos simples, né? Projeto de construir um muro, projeto de fazer uma peça, mas todos esses detalhes eles já aparecem. Imagina fazer isso num projeto complexo, né? Não é à toa que realmente gerenciar projetos é um grande desafio e é sempre muito desafiador. Né? Realmente a gente tem que colocar nossa entrega, nossa dedicação o tempo todo para que o projeto tenha sucesso. Porque se a gente não faz isso, a tendência de um projeto sempre é dar errado. Né? Eu estou tentando evitar o tempo todo a gente falar da pandemia, né? Do exemplo, até porque tem muita gente que sofreu perdas irreparáveis na família, né? Mas a gente está vendo agora, por exemplo, uma série de pesquisas de vacina. E a gente sabe que dessas milhares de pesquisas de vacina vai sair o quê? Uma ou nem vai sair, né? A AIDS está quanto tempo aí? 30 anos ainda não saiu uma vacina, né? Então imagina quantos projetos dão errados para um dar certo. Né? Então realmente é muito, muito desafiador. E o último processo é o controle da qualidade, que basicamente ele vai medir o projeto e comparar com os padrões estabelecidos. Então, essas métricas, essas medições, elas vão ser feitas pelo controle da qualidade. Qual que é a diferença para a garantia da qualidade? A garantia da qualidade verifica se os padrões dos procedimentos estão sendo seguidos, se os requisitos do cliente estão sendo atendidos. Eu estou analisando aqui a execução do meu projeto, como que ele está sendo executado. Já o controle da qualidade vai verificar as métricas, como que está o andamento, né? Vou ficar checando se os processos estão corretos, se as metodologias estão seguidas, né? Se os documentos necessários estão sendo realizados. Será que eu fiz o termo de abertura de projeto? Está assinado pelo cliente? Né? Vou verificar esses controles de qualidade. Então, o controle da qualidade é um grande checklist. A gente vai ficar lá fazendo as análises de conformidade do seu projeto o tempo todo, olhando dashboards, né? Então, em algumas empresas mais maduras, a gente tem uma unidade organizacional focada nesse controle da qualidade aqui, que é o que a gente chama de escritório de gerenciamento de projetos, ou em inglês, de novo, mais uma sigla em inglês, né? PMO, PMO, ou em português, EGP. Já ouviram falar de escritório de gerenciamento de projetos? O escritório de gerenciamento de projetos ele vai analisar e controlar a qualidade de todos os projetos da organização, ou de um setor. Enfim, por exemplo, a Petrobras ela tem vários escritórios de projetos em várias unidades diferentes, ela não tem só um escritório de projetos. Lá na minha empresa, que é um órgão público, como eu falei para vocês, eu tenho somente um escritório de projetos que controla os projetos estratégicos da organização. Então, o que esse escritório vai fazer? Vai definir a metodologia, como que o processo de projetos acontece na minha organização. Vou fazer reuniões de análise de projetos para verificar se os projetos estão em andamento ou não. Então, vou ficar fazendo esse controle da qualidade geral de todos os projetos da organização num local centralizado. Professor? É uma grande boa prática a gente fazer isso. Você trabalha em qual órgão mesmo? Eu sou do Tribunal do Trabalho. TRT, Tribunal né? Regional do Trabalho, essa é a primeira região. Aqui do Manaus, e Amazonas e Roraima, na verdade. Tá, obrigada. Tá? O Poder Judiciário, só para fazer uma ilustração, lá em 2009, vou falar só uns 5 minutinhos aqui, que eu acabei não me apresentando mais com calma, acabei só deixando nos slides para vocês. Normalmente eu gosto de me apresentar depois que a gente já se conhece um pouquinho mais, né? Mas infelizmente a gente não está se conhecendo somente a maioria por vídeo. Mas vamos lá. O Poder Judiciário, lá em 2009, eles perceberam o seguinte: o Poder Judiciário, todos os tribunais do país, eles trocam de comando, de administrador, de presidente a cada 2 anos. E o que acontecia? A gente vê o tempo todo isso acontecendo ainda, né? Infelizmente. Mas em vários órgãos. Muda o presidente, muda todas as ideias, todos os projetos da organização, cada um entra falando coisas totalmente diferentes do outro. Então, lá em 2009, o CNJ, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça, falou o seguinte: olha, a gente tem que ter um plano estratégico, a gente tem que olhar mais a longo prazo e não somente de 2 em 2 anos a carga de cada presidente. Então, hoje a gente tem planos estratégicos de 5 anos e agora de 6 anos. Então, esse ano está sendo revisado o plano estratégico de todo o Poder Judiciário.
Então, hoje o judiciário ele tem uma série de metas, de estatísticas, de desempenho, né? Por mais que a gente sempre escuta falar mal do Poder Judiciário como um todo, em alguns momentos com razão, mas a gente já consegue medir e ver o nosso gargalo, porque antes a gente nem media. Para você ter ideia, hoje a nossa principal meta, e vocês podem imaginar assim, pô, mas é uma meta que todo mundo deveria bater, mas nem todo mundo bate. É o quê? Se eu recebo 1.000 processos por ano, quantos processos eu tenho que julgar naquele ano? Pelo menos esses 1.000, já que eu tenho um estoque gigantesco, né? Então, a nossa meta sempre é julgar a quantidade de processos mais 1, para que eu consiga ir diminuindo o meu estoque. Hoje, o estoque do Poder Judiciário como todo é de mais de 70 milhões de processos. Então, assim, se todo ano eu não consigo julgar mais do que entra, amanhã vai ser 71, depois da manhã vai ser 73, daqui a pouco é 80, daqui a pouco é 100 milhões e nunca acaba esse problema. Se eu conseguir julgar pelo menos o que está entrando, eu vou conseguir diminuindo esse estoque, né, nem que seja de maneira muito lenta. Então, esse é o grande foco. E aí, para a gente conseguir atingir essas metas, nasce um monte de projetos de melhoria. Esses projetos são gerenciados aí por órgãos de gestão estratégica, escritório de projetos, que tentam fazer com que o desempenho dos tribunais melhore ano a ano. Esse é o grande diferencial. Alguns tribunais conseguem melhorar, outros não, e aí faz um grande evento anual para destacar aqueles que foram os melhores. Então, busca-se a eficiência, o reconhecimento e que a gente chama de gerenciamento por inveja, né? Você está vendo outro tribunal ganhando, você quer chegar lá, né? E hoje, há cerca de 2 anos, aí o nosso tribunal é referência nacional. Então, isso é gratificante, é um trabalho que não foi de hoje, mas que acontece, que isso vai gerando benefícios, né? Principalmente para a sociedade. A ideia é essa, tá certo? Então, por isso que eu acabei indo para essa área de projetos e me envolvi com, né, cair aqui com vocês, não foi de paraquedas, não. Já tem aí 2009, estamos falando de 11 anos só dessa criação, mas já trabalhava com projetos dentro da área de TI. Então, tenho mais de 15 anos de projetos aí na cabeça, tá? Então, o controle da qualidade, basicamente, vai ajudar a responder o quê? Meu projeto está tudo certo no meu projeto? Principalmente custo e prazo, tá? Isso é essencial. Não pode sair disso, mas eu tenho outras variáveis. Estão ocorrendo muitos riscos no meu projeto? Muitos riscos não identificados estão acontecendo? Qual o nível de rotatividade? Olhando gestão de pessoas, qual o nível de rotatividade? Os meus prazos de aquisições estão dentro do prazo? O meu gerenciamento de stakeholders estão todas aquelas grandes áreas de conhecimento que vocês estão estudando aqui na MBA, escopo, tempo, custo, são 10, né? Partes interessadas, aquisições, riscos, qualidade, tudo isso me gera indicadores para eu avaliar se o meu projeto está dando certo mesmo. Tá? Então, nada que vocês veem é só ver, tudo deságua nesse meu monitoramento aqui do meu projeto, no meu controle da qualidade. Só beber uma água aí, senhores. A gente vai entrar na parte de ferramentas e técnicas de qualidade. Tá? A gente vai ver algumas hoje e amanhã eu vou estar no computador e vou mostrar algumas. As duas mais complexas, com certeza, eu vou mostrar para vocês amanhã. Complexo porque tem mais informação, tá? Mas não é porque é mais difícil, não. Nenhuma delas é complexa. Quais são? É difícil. As duas? Eu vou mostrar para vocês análise de Monte Carlo amanhã, simulação de Monte Carlo que eu estou devendo desde o exercício de análise de risco. Ela serve tanto para risco como para qualidade. Tá? Então, é simulação de Monte Carlo, análise de Monte Carlo e FEMEA, tá? Que é falha de modo. É análise de processo, muito utilizado para analisar processos repetitivos. Tá? Então, ela é uma grande análise de risco, na verdade, como a gente já viu, mas ela é estruturada numa planilha única. Então, vai ficar melhor mostrar para vocês no Excel, vai ficar mais visível. Talvez até mostre para vocês, mas fica muito, muito pequeno aqui para analisar. Mas é basicamente aquele fluxo todo de identificação de risco, análise de probabilidade de impacto de uma maneira linear. Você nasce e morre numa linha só, todo o seu planejamento de risco ou de qualidade, conforme você vai utilizar. São algumas ferramentas de qualidade que a gente existe. Diagrama de causa e efeito, ou Ishikawa, gráfico de controle, fluxograma, histograma, Pareto, gráfico de execução, diagrama de dispersão. Dá uma lida aí nessa relação, senhores, e tentem e me falem aí quantos vocês conhecem, batendo o olho aí. Lista de verificação aqui, por exemplo, é o checklist que a gente conhece mais popular, né?
Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ferramentas de qualidade. Quantas dessas vocês conhecem? Aqui, quantas dessas palavras vocês já conhecem, já ouviram falar? Eu nunca ouvi falar dessa última. Eu acho que dessas FMEA, outra lista de verificação, o último item. A capabilidade, né? Capabilidade, eu nunca ouvi falar. Essa para mim é Ela nova. é muito utilizada em 6 Sigma. A gente vai dar uma olhadinha também nela. Os demais ela eu já vai ver ouvi a distribuição falar. normal e quão normal está aquela minha distribuição. Também olhada muito para processos estatísticos repetitivos também. O FMEA é muito utilizado para máquinas, para a gente identificar os problemas possíveis das máquinas. Isso. Né? Então, FMEA Indústria, é muito né? utilizado para procedimento mesmo, indústria em geral. E a análise de risco, não é isso? Foi o Daniel que falou? Foi o Ricardo. Ricardo, desculpa, Ricardo. A gente faz muito FMEA com projetos de máquina, a gente faz um FMEA e tenta mapear quais são os possíveis problemas que vai surgir na máquina com relação a quebras e já montar um plano de ação com manutenção preventiva, alguma coisa do tipo, para evitar o problema. Bem similar ao que a gente viu em risco, não é, Ricardo? Você achou similar ou não? Isso, a gente monta ali o brainstorm, todo mundo das áreas da engenharia ali, aí todo mundo, engenheiro mecânico, eletricista, e todo mundo dá um ponto, e vai analisar. Dá um ponto de vista e tenta montar um mapa dos possíveis problemas que a máquina vai dar. Legal. Mas quando a gente for falar, hoje eu vou falar brevemente, mas amanhã quando a gente for falar de FMEA, né, é legal trazer essa experiência de vocês. E ela é muito similar, senhores, àquelas etapas que a gente fez nos exercícios. Só que lá eu fiz exercício no Word, fiz mais repetitivo, né? Você coloca uma etapa, depois faz outra. Mas na FMEA você faz tudo aquilo numa linha só, nos riscos todos, e fica um controle mais familiar. Né? Até quando a gente pega esse exercício de vocês, normalmente a gente, na verdade, joga em uma estrutura similar ao FMEA para poder avaliar essa gestão de risco como um todo. Tá? Mas, assim, de uma maneira geral, senhores, muitas dessas palavras aí vocês já ouviram falar ou já escutaram, né? Pode não estar no dia a dia de vocês. Né? Lista de verificação, possivelmente todo mundo já fez alguma lista de verificação alguma vez, né? Então, quando eu vou fazer um supermercado, que eu faço lá uma lista de compras, estou fazendo ali uma controle de qualidade, né? Vou comprar somente o que está na minha lista. Então, vou fazendo checklist. Né? Foi até engraçado agora na quarentena também. A gente via muito homem no supermercado que nunca tinha ido, né? Mas a esposa não podia ir, ficava com os filhos. Você via lá os homens tudo com o celular, com uma listinha, tentando riscar, mandando foto. Né? Não sei se vocês chegaram a pegar, mas eu peguei algumas vezes. Também fui um desses aí que foi obrigado a ir para o supermercado e me virar lá. Também estou nessa equipe aí. Né? Eu sempre, normalmente acompanhava até, mas sozinho foi outra experiência aí, né? Fazer supermercado, então levava lá minha lista de verificações, o WhatsApp o tempo todo, mandava foto, extrato de tomate, molho de tomate, o que é que você quer, qual que é a diferença disso, né? Então, a nossa lista de verificação serve para controlar essa qualidade aí, se a marca que eu vou estar querendo vai estar sendo seguida. Então, essas são algumas, senhores, existem muitas outras ferramentas, e como eu disse, essas ferramentas são utilizadas tanto para procedimentos, para processos, como para projetos, tá? Então, são formas de eu avaliar os meus procedimentos de qualidade, mas também avaliar os meus processos repetitivos de fabricação e tudo mais, eu também utilizo essas ferramentas. A primeira delas, senhores, é o diagrama de causa e efeito. Né? Em japonês, eles chamam de Ishikawa, né? Ou espinha de peixe, que tem essa estrutura aí parecida com uma estrutura parecida com um peixe mesmo, né? Então, é como se fosse a cabeça do peixe aqui, onde eu vou colocar qual é o efeito, qual é o problema que eu quero solucionar. E aí eu tenho várias categorias, aqui nesse caso aqui é a 6M, né? Que é método, mão de obra, material, medida, meio ambiente e máquina. Eu vou verificar, para aquele problema, para aquele efeito, quais são as causas que me geram aquele efeito, né? Então, eu tenho um problema de, por exemplo, lá no trabalho, a gente fez um ciclo lá de Kaizen, e eu tinha demora no atendimento na época de atendimento de reclamação verbal. O que acontece? A justiça do trabalho é uma das poucas justiças, assim como uma pequena causa, que você consegue acessar a justiça sem ter um advogado. Então,
a gente tem uma estrutura lá que a gente chama de reclamação, onde a pessoa, lá o trabalhador vai lá e relata o caso dele, e aquela pessoa ela é treinada e ela vai falar, olha, você tem direito a isso, vamos pedir isso, pedir aquilo, e faz a petição para a pessoa, que a gente chama de hipossuficiente. Então, o trabalhador não tem o auxílio de um advogado, ele vai diretamente na justiça, e a gente vai lá e peticiona aquilo que vai ser analisado por um juiz depois para avaliar se você tem ou não direito. Ele, na verdade, a gente chama de reclamação verbal. O que acontece? O advogado, quando você contrata advogado, você relata para o advogado, esse advogado faz a petição todinha. Né? Ele faz os pedidos lá, olha, hora extra, férias, FGTS vencido, né? E faz esse pedido todo e já entra direto, hoje que é eletrônico, entra direto com esse pedido eletrônico e já é distribuído, já cai para alguma vara para alguém julgar. Quando a pessoa não tem um advogado, em vez dela falar para o advogado o que ela quer, ela vai lá na justiça e tem um servidor público da justiça que vai escutar o que você está falando, mostrar os documentos e ele vai peticionar por você. Então, ele vai fazer realmente o seu peticionamento, ele vai listar lá o que você está fazendo. Tá? E aí, senhores, esse atendimento demorava. A gente verificou que tinha alguns problemas que podiam estar acontecendo. A gente categorizou, por exemplo, a gente viu que tinha problemas que eram relacionados a sistemas, alguns problemas que eram relacionados à tramitação, ou seja, processos, a localização, era um espaço pequeno, né? Hoje a gente está num prédio melhor. Servidores, então essa pessoa, ela, às vezes, não tinha conhecimento jurídico, é servidor público que se atendia lá, né? Então imagina, a pessoa chega lá cheia de problemas e a pessoa não sabe nem o que é um FGTS direito. Né? Então, isso causava problema. Então, essa pessoa que estava atendendo tinha que pedir auxílio de outro, e aí atrapalhava outro, e isso ia me causando vários problemas. Tinha problema de espaço, tinha problema de métodos, né? Falta de procedimentos, isso é praxe comum, infelizmente, no serviço público, a gente ter procedimentos ineficientes, ineficazes. Então, o que acontece hoje? Eu tinha um problema, que era a demora de atendimento, e eu ia analisando quais eram as causas desse problema. E aí tem algumas causas que eu consigo controlar, e outras que eu não consigo controlar. E é simplesmente eu aceito, né? Ou seja, foge da minha alçada, eu não tenho o que fazer. Mas aqueles problemas que são controláveis, né, eu faço um plano de ação em cima delas. Então, aqui é uma ferramenta para a gente fazer um grande brainstorm, né? E conseguir verificar alguns problemas que ocasionam aquilo e gera um plano de ação em cima disso para conseguir resolver. Então, se eu tenho um servidor com falta de conhecimento jurídico, o que eu preciso fazer? Ou eu tenho que treinar esse servidor, ou eu tenho que contratar gente com conhecimento jurídico. Né? Por exemplo, lá hoje, a gente tem convênio com faculdades. Então, a gente pega lá estagiários, pessoas de núcleo de prática jurídica das faculdades, né, para fazer esse atendimento, né, supervisionado por servidores públicos, mas já, em vez de eu pagar um salário de servidor público, eu coloco lá um monte de gente que está querendo aprender, que está estudando direito, que está na academia, que está na faculdade, e eu faço esse trabalho. Então, eu minimizo esse problema. Então, é um plano de ação que deriva dessa identificação desse problema aqui, dessa causa. Dá para entender? Então, de novo, é uma forma de estruturar esses problemas, né? Que tudo isso leva àquele problema, ou seja, não é somente um problema que ocasiona, não é uma causa única, são várias causas. Eu tento agir nessas causas, naquilo que é controlável, para conseguir melhorar ali e diminuir a demora no atendimento. E aí eu uso também as classificações, assim como a gente fez lá a estrutura de projetos, para identificar riscos. Também a ideia é que eu perpasse por vários problemas, por várias categorias diferentes, como sistema, como espaço físico, como servidores. As mais usuais são utilizadas essas aqui, né? Materiais, equipamentos, métodos, homens e dinheiros, instalação de equipamentos, políticos, procedimentos, pessoas, né? Que é o 4Ps ou 5Ms ou 6Ms. Então, são formas da gente categorizar os problemas, né? Também muito utilizado nas fábricas, né, procedimentos repetitivos para identificar isso também. Então, com isso também eu gero um procedimento de melhoria contínua e vou analisando também aquilo lá. A gente vai ver derivados disso aqui também, como 5 porquês e tudo mais, que é achar a causa real, mas essa daqui é uma das técnicas que a gente utiliza para qualidade. E aqui, veja, não era algo tão complexo assim, mas a gente identificou vários problemas. Eu consigo, né? Quando a gente conversa a primeira vez que a gente chega no setor desse para fazer um trabalho desse, né, via de regra, as pessoas sempre colocam a culpa em algo que não está no controle dela. Né? Era mais ou menos como aqui, faltou energia, eu colocar a culpa que eu estava esperando a internet e não resolveu o problema.
Então, normalmente, a gente coloca a culpa sempre, é o setor tal que está com problema. Não consigo fazer isso porque eu não recebi treinamento, né? E quando a gente vai ver, tem muitas coisas que são alcançáveis e outras que não são alcançáveis. Quem não é alcançável, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Mas o que está no meu controle, eu vou lá e consigo fazer as correções necessárias. Então, é uma visão bastante interessante de fazer esse procedimento de melhoria contínua nos setores, né? A gente deveria fazer isso até com mais frequência, é uma dinâmica bem interessante de fazer. Você deixa a pessoa desabafar, ela vai falar um monte de coisa que nem sempre é um problema real, mas você vai esmiuçando e vai conseguindo chegar numa estruturação dessa. A qualidade do produto, por exemplo, não corresponde aos requisitos. Posso ter problema no meu P&D, que foi insuficiente, né? Uma baixa manutenção. Posso ter problema nas condições de trabalho. Matéria-prima ruim, né? Será que a gente pensa nisso na hora do produto? Normalmente a gente vai achar que é falha de alguém, né, dentro da minha organização, e às vezes não, foi uma falha de aquisição lá. Comprei uma matéria-prima ruim, comprei um produto ruim, o fornecedor era ruim. Então, com isso a gente consegue ter uma visão geral do meu problema. Ok? Dúvida sobre o diagrama de causa e efeito? Esse gráfico ele chega a ter outros gráficos em cima de, por exemplo, de cada departamento no caso. Posso ter para vários problemas, né? Para vários efeitos aqui, eu vou buscar as causas dessa. Então, para cada identificação de um problema, de um efeito, eu coloco aqui como a cabeça do peixe e aí eu puxo todos os problemas que ele causa. Então, são vários mesmo. Até tinha outro aqui desse demora de atendimento, mas acabei tirando para deixar somente 2. É um problema que seria listado aí as causas dos problemas ou com as possíveis causas que podem ocasionar esse problema. Aqui são as causas que ocasionam um problema, que já ocasionam, né? Então, você identifica conforme aqui, ó. Você chega lá, por exemplo, com as pessoas e conversa e pergunta assim, olha, por que você acha que o produto não corresponde aos requisitos? E aí ele vai falando aleatoriamente, faz o grande brainstorm. Depois você vai tentando categorizar isso e perguntando, não, mas do ponto de vista de pessoas, o que tem de problema aqui relacionado às pessoas? Né? Vai bater alguma coisa de treinamento, via de regra, alguém vai falar que não tem um processo correto, né? Então não tem padronização, não tem um processo operacional padrão aqui, eu não sei como fazer aquilo. E aí vai passando por essas áreas e você vai classificando aquilo que realmente ocasiona. Depois, para cada um desses, então, P&D insuficiente é algo controlável por esse setor? Ele pode lidar com P&D? Mas o que ele pode fazer, talvez, é informar por causa do P&D lá que o projeto foi mal feito, né? Mas não está no controle dele, então é um item não controlável, né? Agora, falta de treinamento é algo que é controlável. Aí, em cima dessa falta de treinamento, eu faço um plano de ação. Normalmente um 5W2H, que a gente vai ver aqui, que é quem vai fazer, onde vai fazer, quanto vai custar, quando vai ser realizado, né? Por que eu vou fazer. Então, eu faço um plano de ação para cada causa controlável. As causas incontroláveis, infelizmente, eu não tenho o que fazer. Tá? Então, a ideia é eu derivar isso daqui em planos de ações, que aí realmente vai minimizando isso e vai diminuindo esse problema. Professor, só para esclarecer. Lana. Oi. Estou aqui no online. Você está escutando aqui no online, não? Estou. Pode falar. Essas causas não controláveis são causas que são departamentos, pessoas que não têm contato direto com... As causas não controláveis são aquilo que foge do seu controle, das suas atribuições ou da sua área de atuação, ou que realmente, por exemplo, foge do controle como um todo, como uma falta de energia, por exemplo, você é um gerente funcional lá, ou uma pessoa funcional, não tem como controlar a energia da fábrica, né? Foge da sua alçada. Então, quando isso realmente está fora do seu ambiente, você não consegue fazer nenhuma ação para aquilo, você simplesmente considera aquilo como não controlável. É como se fosse uma resposta ao risco de aceitar, que a gente viu lá no exercício anterior. Você simplesmente aceita porque a gente vai ver que a gente não consegue tratar todos os riscos, né? Todas as causas. Então, a gente vai priorizar aquelas que são mais impactantes, né? Eu vou falar aqui do Pareto, por exemplo. As ferramentas vão ser usadas integradas para conseguir ver o que realmente eu consigo atingir aqui. Mais ou menos o que a gente vai tentar buscar é o menor esforço, o máximo impacto. Né? Então, assim, o que disso aqui tudo para resolver esse problema, né? Investir em P&D normalmente é muito custoso, né? Custa demais, é caro investir nesse desenvolvimento. Né? Então, será que é uma ação importante ou eu posso fazer outros que vão me gerar mais resultados ainda? Então, a gente deriva
essa daqui, normalmente, a diagrama de causa e efeito, ela não é o fim em si. Normalmente, eu busco essas informações para um brainstorm, classifico, isso me deriva outras ferramentas, como Pareto, como 5 porquês, como 5W2H, para eu conseguir realmente resolver esse problema aí. Pois não, Luana? O que eu ia falar o plano de ação nesse caso aí é feito em cima das causas, né? Dessas causas identificadas. Plano de ação em cima das causas, exatamente. Das causas controláveis, aquilo que está sobre a sua alçada. Tá legal. Ok? A dúvida aqui da professor? Luana, só explicando para quem está aqui, é se esse plano de ação ele é em cima do efeito ou em cima das causas, é em cima de cada item desse aqui das causas. Pois não vi quem falou, pode falar. Daniel, professor, no caso assim, Daniel. é como você acabou de falar, né? Temos as causas, mas eu vou fazer um plano de ação em cima do que realmente, onde eu vou agir, né? Dos 20%, no caso, colocar no diagrama de Pareto. Exatamente. Normalmente eu vou tentar buscar aí os 20% que me dão os 80% de efeito ou algo similar. Dou uma priorização desses efeitos aí, porque eu não vou conseguir investir em tudo, né? Não vou conseguir ter dinheiro e ter suficiente para tudo. Melhoria contínua, normalmente a gente sempre vai ter que buscar essa eficiência, né? Então, assim, eu tenho que... quando a gente para sentar e olha isso daqui, a gente fala, pô, é aquela história, né? Às vezes a gente está trabalhando lá dias e a gente não consegue resolver um problema. E aí você para um fim de semana, às vezes a gente gosta de ir num fim de semana, porque você resolve tanta coisa no fim de semana que você não consegue resolver no seu dia a dia ali com tanta correria. Então, assim, é bonitinho fazer uma melhoria contínua, é legal, a teoria é importante, mas às vezes a gente está tão atribulado que a gente não consegue parar para fazer um mínimo esforço. Assim. Então, se eu dedicasse meia hora por dia para melhorar um procedimento, né, com certeza seria muito melhor, mas nem sempre a gente consegue isso, infelizmente. Então, a ideia é, com o menor esforço possível, conseguir ter realmente um maior alcance. Isso aqui, por exemplo, esse processo que a gente fazia aqui, a gente planejava uma semana no setor, né? Então, assim, a gente fazia uma semana de planejamento, onde a gente ia mostrar essas ferramentas, a gente ia ensinar isso aqui, por exemplo, a parte jurídica, a gente ensinava essas técnicas para o pessoal de direito. Então, era um trabalho bastante interessante. Fazia um plano de ação e depois vinha cobrando esses planos de ações. Então, a gente via que acontecia muito treinamento. Como lá o nosso trabalho é muito repetitivo, né? O principal problema lá é treinamento, é realmente você entender os procedimentos, mapear processos. Então, a gente tinha um trabalho bastante interessante para conseguir melhorar isso. Né? Mas, de novo, tinha que ser um processo mais contínuo e nem sempre a gente consegue fazer esse planejamento. Por exemplo, esse projeto aqui faz muito tempo que ele deixou de existir, infelizmente. A gente deixou de fazer? Não, na verdade, o colega está perguntando se a gente deixou de fazer porque era muito complexo. São uma série de questões, na verdade. Muitas vezes o modelo, o que acontece quando a gente vai fazer esses trabalhos de melhoria, de eficiência? O pessoal é muito cético. Para vocês entenderem o funcionamento de um tribunal, a gente tem, por exemplo, aqui no tribunal do Amazonas, a gente tem 32 juízes que são titulares, 32 juízes que são substitutos e temos 14 desembargadores. Esses caras, eles mandam na área dele. Então, assim, mesmo o presidente do tribunal, ele não pode chegar lá e falar assim, olha, tu tem que fazer algo para um juiz desse. Então, são como se fossem várias empresas dentro de uma grande empresa. Então, a gente tem que ir na negociação. Então, assim, a gente pegava aqueles juízes que eram mais mente aberta, né, que gostava de novos assuntos, mas tem uma grande parte que não aceita essas mudanças, que não aceita essas teorias. Então, a gente tinha resistência a isso. E, às vezes, vai minando e você não vai conseguindo mais alcançar. Então, a gente tinha um limite ali que a gente não conseguiu atingir. A gente fez esse trabalho aqui em 50% das varas. Então, foram 16 varas das 32 que a gente fez esse trabalho, né, mas a gente não conseguiu atingir 100%. Era uma meta também do CNJ, depois deixou de ser meta. Então, foi um trabalho que, infelizmente, foi descontinuado. Né? Mas estou trazendo aqui, por exemplo, um trabalho que foi feito em 2013, eu acho, faz 7 anos. Né? Então, assim... Não, 2010, na verdade. Né? Faz 10 anos. Até me assustei agora. Então, assim, são técnicas que estão aí há milhares de anos, né? Há muitos anos, que me trouxe resultado muito interessante, mas mesmo assim é um processo difícil de fazer acontecer dentro de um órgão público. Não é fácil, não. Vão acontecendo as prioridades. Professor? Foi não. Foi não, Ivan? Oi, professor. Ivan, ainda fica um histórico ruim, né? Porque essa interrupção nessa caminhada da melhoria contínua, ela
finda botando o processo todo em descrédito, e aquele exemplo ruim finda vencendo ou convencendo as 10 empresas, né, os juízes das outras varas, aqueles que estavam se esforçando a seguir um planejamento de maneira contínua, veem que os outros têm o mesmo resultado sem fazer e preferem abandonar o processo iniciado. Né? É vencido pela cultura organizacional. O que o Ivan está falando aqui acabou que o som não está saindo aqui, acho que na verdade eu não deve ter ligado a caixinha aqui, agora que eu me toquei. Ó. O que o Ivan está falando aqui, que às vezes acaba acontecendo é descrédito, porque as pessoas, os outros juízes que não participam, veem que consegue um desempenho parecido, né, e acaba não estimulando isso. Por isso, Ivan, que muito que a gente fazia lá era o que a gente chama de direcionamento por inveja. Né? O que acontece é o seguinte, a comparação dos desempenhos, a gente mostra os desempenhos entre eles, né, o desempenho entre as varas, entre os juízes, e deixa isso aberto. E aí o cara que tem um desempenho ruim lá, ele vai se incomodar com aquilo e vai tentar melhorar. Mas, infelizmente, a gente sabe que essa cobrança ainda não é tão efetiva no serviço público, né? Porque a pessoa não perde emprego, a pessoa tem estabilidade, a pessoa trabalhando bem ou não. Então, assim, a gente vai buscando vários caminhos para tentar manter essa eficiência no serviço público, mas é um processo realmente complexo. É o que o CNJ tenta fazer com você testa a premiação, você testa a comparação por inveja, você vai testando e assim, vão ser vários projetos que, se realmente tivesse uma adesão grande, não precisaria de tanto esforço. Então, às vezes a gente gasta mais esforço no convencimento, de tentar uma mudança, né, do que propriamente dito mostrar as ferramentas e tudo mais. Então, é desgastante, mas desafiador. É o que o CNJ tenta fazer com os selos. É o que o CNJ tenta fazer com os selos, tenta fazer com as metas. Exatamente, né? O selo de premiação, as metas. A gente faz, por exemplo, o selo, a gente teve um selo interno dentro do tribunal também. Então, a gente não premiava somente a nível de tribunal, premiava a nível de vara. Né? Então, a gente vai tentando fazer. Eu sempre falo que o grande problema do serviço público é que, na verdade, a gente não tem concorrência, né? Porque se montasse um tribunal do lado do meu e a minha sobrevivência dependesse desse outro, do meu desempenho, rapidamente eu ia ter que melhorar. Né? Como as empresas, em geral, elas se modificam por quê? Pela concorrência. Né? A gente está o tempo todo olhando o que o concorrente está fazendo ali para poder melhorar. Então, esse que realmente é o grande desafio. Mas essa justificativa... Essa justificativa ela já começa a ser questionada por utilização de órgãos, né? Privatização de serviços. A Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, precisam realmente serem públicas, ela não pode ser privatizada. Alguns ramos do judiciário comum também não poderiam ser privatizados. Exatamente. Né? Professor? Minha colega está falando aqui, por exemplo, que a empresa dela compra equipamentos do concorrente, né? Então faz ali uma engenharia reversa, né? Vai ver o que de fato está acontecendo, né? Serviços, né? Então aqui na faculdade eu posso ver como que a outra faculdade está trabalhando, né? Agora no EAD que ficou mais exposto, o que as outras faculdades estão fazendo. Então a gente tem que ficar monitorando esse serviço para a gente manter o nosso diferencial. Então são ferramentas de qualidade que a gente vai estar utilizando. O ideal é que eu achei legal o que o senhor falou sobre a concorrência de inveja, né? Que se publicar isso muito na mídia, isso valoriza a própria instituição, né? Exatamente. E assim, eu estou no tribunal desde 2006, 14 anos. E a gente vê assim que quem é bom, os juízes bons são sempre os mesmos. E os ruins são sempre os mesmos. Então, assim, o cara realmente está ali atrapalhando o tempo todo e ele vai sendo promovido, ele vai subir na carreira e as coisas continuam acontecendo, mesmo você vendo os números dele ruins, ele atrasa a sentença. Então, assim, é um processo doloroso, né? Mas são avaliados, mas é uma avaliação subjetiva, né? E aí tem outros critérios que podem atrapalhar. Me desculpa dizer, mas isso é vergonhoso mesmo, olha. Causa vergonha. Mas vamos voltar aqui. Não é na França, não é aqui no Brasil, não. Tá. Esse é o livro de um tribunal lá da França. Professor? Pois não, Ricardo. Tem a cinquentinha, cara. Professor, mas nas indústrias privadas isso é muito utilizado.
principalmente os 5 porquês. É, a empresa que eu trabalho, ela está numa nova metodologia que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o WCM. Então, dentro do pilar de manutenção, ele utiliza uma dessas técnicas, né, que é a EWO, que é a análise da causa raiz. Aí ela tem os 5 porquês, né, 5 Ws mais os 2 Hs, que é justamente para o time de manutenção conseguir identificar a causa raiz dos problemas que cada máquina gera, né? Quando gera qualquer tipo de problema, tem que fazer a análise para chegar à causa raiz do problema, não só resolver o problema ali emergencial. Aí tem que fazer toda essa análise dos 5 porquês. E é dentro de uma metodologia, né, que vem o WCM, ele tem uma série de passos que a gente tem que seguir para encontrar esses problemas, que o objetivo é ter a quebra zero, né? Então, com isso, só fazendo essas análises, a gente vai conseguir realizar isso, essa meta, né, da manutenção, que é quebra zero, fazendo essas análises para não ter mais essa ocorrência, né? Só encontrando a causa Vocês rodam raiz lá do problema. 24 horas, Ricardo? São 3 Não, turnos? não, a gente trabalha em 2 turnos, 2 turnos 2 comerciais. turnos. Certo. Então ainda tem um período de manutenção diária aí, mas não vou dizer tranquilo, mas pode fazer correções, né? É porque Então, as grandes empresas agora, né, né? ela vem de uma evolução do sistema Toyota, né, o WCM, que é o World Class Manufacturing. Então, tem vários pilares, são 10 pilares gerenciais e 10 pilares técnicos, e o objetivo é redução, zero scrap, zero quebra, de produzir com menor custo. Então, de 6 em 6 meses a gente tem avaliações, né? São avaliações externas e cada pilar é mensurado, está alcançando esses indicadores. Legal, show de bola. É legal e é estimulante a gente ver que realmente isso vira realidade, né? Como eu disse, as empresas que não se adequam a esse nível de exigência, de qualidade, realmente tem uma tendência aí para o fracasso muito grande. Eu perguntei do terceiro turno, porque, por exemplo, eu tenho um colega que trabalha na manufatura da Ambev, né, na fábrica de rolhas, né, de tampinhas de garrafa. Muitas vezes eles estão lá trabalhando 24 horas, tem ali uma janela de manutenção, mas é mínimo. Então, assim, é uma complexidade gigante para você não ter falha, você vai tendo que utilizar as ferramentas o tempo todo para conseguir que esse nível de disponibilidade seja cada vez menor, né? Então, isso acontece basicamente todas as empresas têm algum nível de controle dessa qualidade, né? As mais exigentes vão ser cada vez mais também exigentes e vão buscar um controle cada vez maior, como a gente vai falar de Six Sigma, né? Que é um controle aí quase perfeito, uma falha a cada milhões de processos, né? Senhores, para a gente ir caminhando para o fim aqui, pelos 10, 15 minutinhos, técnica dos 5 porquês parece bem simples, no início é bem complicado, né? Fica parecendo, no final, às vezes a gente quer buscar aquele porquê sim, né? Igual o pai com o filho, né? O filho pergunta, mas por quê? Por que o céu é azul? Aí você vai explicar, mas por quê? Aí vai para o segundo, aí você fala mais um pouquinho, mas por quê? No quinto você está quase querendo falar por quê sim, né? Mas a ideia do 5 porquê é realmente uma técnica também, né? Quase todas essas ferramentas aqui, de alguma forma, se popularizaram através das indústrias japonesas, mas é que normalmente o primeiro porquê, você dá apenas um sintoma, né? Aquilo que está mais evidente, mas ainda não é a causa raiz. Já no segundo porquê, a gente já aperta um pouquinho e normalmente vai vir uma desculpa. No terceiro vai vir um culpado. No quarto vai vir realmente o início da causa. E só lá no quinto porquê que você vai realmente encontrar a causa raiz. Lógico, senhores, que isso é uma teoria. Nem sempre você precisa ir até o quinto porquê, né? Mas o nível de refino que você consegue com o quinto porquê, e até que é basicamente isso mesmo, por que aquela máquina quebrou? E a pessoa vai falar, mas por que isso aconteceu? E você vai indo, você vai atingindo um nível de refino cada vez maior até atingir a causa raiz. Então, a teoria me diz que eu vou conseguir essa causa raiz somente no quinto porquê, né? Então, você vai refinar isso
E aí não é você dar uma resposta qualquer, você vai realmente tendo que refletir em cima de cada resposta sua para você conseguir entender a realidade da causa raiz. Então, aqui eu coloco um exemplo da peça com defeito. Então, você pergunta lá a primeira vez, mas por que aquela peça está com defeito? Né? E aí você vai derivando isso, né, até achar de fato qual era o problema. Então, aqui é somente um exemplo, nem é o melhor exemplo possível, mas aqui, teoricamente, a solução encontrada foi incluir ações de manutenção preventiva para o equipamento no plano. Então, esse seria, de fato, a resolução da peça com defeito e não aquele primeiro porquê, né, que só falava que era um problema no processo produtivo, tá? Que é muito genérico. Então, para realmente entender, eu vou refinando e tentando encontrar a real causa raiz daquele problema. E quanto melhor a primeira pergunta aqui, ou seja, que não seja tão genérica, né? Nível de refino que o Ricardo está falando, ele é muito menor, né? Você vai tentar entender ali o defeito na máquina no seu limite mesmo, vai envolver a sua equipe técnica como um todo. E aí o primeiro porquê já é difícil você responder, né? E aí você imagina, você realmente vai ter que analisar muito até conseguir chegar aqui na causa raiz, né? Então aqui eu estou falando de um problema genérico, mas na prática é um problema já bem mais específico, bem mais detalhado, para você realmente ter uma grande solução, um grande exemplo aqui. O senhor colocou um problema de máquina, a gente ainda tem um fórum na empresa que a gente vai debater ainda se realmente a causa raiz é essa. Você tem vários polos só em Manaus ou tem outros? Tem, mas a gente faz um fórum interno mesmo. Interno mesmo, aqui em Manaus, legal. Eu estou perguntando, engenharia... por exemplo, para a Petrobras, eu já vi casos, eles tinham lá, por exemplo, fóruns de especialistas nacionais. Então, um engenheiro de mina que tinha problema aqui na extração de petróleo aqui, ele tinha o apoio de um fórum de discussões, né? E aí é o conhecimento corporativo acontecendo mesmo, conhecimento técnico das pessoas sendo compartilhado como um todo. Então, às vezes, um engenheiro de mina lá do Espírito Santo ajudava o cara aqui de Urucum com um problema através de um fórum de internet lá, que era um ambiente compartilhado corporativo, né? Então, tinha essa troca de conhecimento e, principalmente, essas lições aprendidas, esse histórico ia ficando. Então, antes de você fazer uma pergunta, você já ia lá no fórum, assim como a gente vê fórum na internet, você já ia ali, olhava dentro da sua empresa se já tinha alguém com problema similar, se alguém já aconteceu aquilo. Você imagina que o gerente, um engenheiro, passou por esse problema 5 anos atrás, ele saiu da empresa. O conhecimento foi todo com ele. Se eu tenho um fórum de discussão desse, o conhecimento fica ali. Então, você vai lá e consegue recuperar essas informações. Então, é uma prática bastante interessante mesmo. Eu, infelizmente, vi pouco e é legal conhecer também essa experiência, viu, Ricardo? Assim, na prática, a gente sempre ouve falar que em projetos é muito importante a gente ter esse repositório de lições aprendidas, esse fórum, né? Mas eu, particularmente, conheci poucas empresas que têm um fórum de discussão sincero, que a pessoa realmente se expõe, né? Que a pessoa realmente utiliza para resolver o problema dos outros. Então, realmente, eu tenho que ter um nível, uma cultura organizacional aí muito colaborativa para que realmente funcione. Então, muito bom da gente saber que isso existe na prática também, aqui no Brasil, né? E aqui em Manaus, principalmente. Fluxograma, senhores. Terceira técnica que eu vou falar para vocês, né? Fluxograma, eu vou ter várias notações, várias formas de se fazer, né? A mais famosa delas, BMP, né? Mas, basicamente, eu tenho ali um início de um processo, vou tendo os pontos de controle aqui, né? De decisão, de processo decisório. O cliente foi cadastrado, ele vem para cá. O cliente não foi cadastrado, ele vai lá e cadastra o cliente até eu chegar ao final do meu processo. Então, eu mapeio o meu procedimento, eu crio o meu fluxo do meu processo do início ao fim, com alguns processos decisórios aqui no meio do caminho, que vão me dar caminhos diferentes. E difere um pouco do mapeamento de processos puro, porque o mapeamento de processos normalmente ele vai mostrar somente o caminho feliz, né? Aquele caminho do início ao fim, considerando que tudo, como se fosse esse procedimento aqui, que eu tenho várias hipóteses aqui, na verdade, o mapeamento do processo ele vai só ser o caminho feliz, e aí eu vou ter os tratamentos de cada um deles separados. Aí, para cada etapa dessa aqui que foge do meu caminho comum, eu tenho que ter o seu tratamento para fazer essa realização. Então, o fluxograma busca
padronizar, buscar entender um processo, um procedimento do início ao fim. Então, por exemplo, em projetos, para fazer um fluxo de mudança, eu tenho que ter um fluxograma. Ou seja, como que eu vou mudar aquele meu muro lá? Qual que é o meu procedimento que eu tenho que seguir para pedir mais orçamento? Então, eu tenho que ter um fluxograma que vai me falar como que esse procedimento vai acontecer. O gerente de projeto ele tem autonomia para mudar isso? Ou tem que sempre chamar o cliente? Ou eu tenho que fazer um comitê para isso tudo? Então, tudo isso é definido dentro de um fluxograma. O fluxograma vai entrar tanto nos meus procedimentos operacionais como nos meus procedimentos de projeto. Pareto. Né? Pareto também é uma técnica derivada, né, que parte de uma premissa de que 80% dos problemas são ocasionados por 20% das causas, né? Então, digamos aqui, por exemplo, quando eu trabalhava na área de suporte lá do tribunal, a gente tinha problemas de impressora. Então, aqui teve quase 500 chamadas de problema de impressora, de problema de computador, de rede, de internet, de telefonia, de teclado. Então, assim, a gente não consegue ter dinheiro, ter mão de obra para resolver todos os problemas. Mas até hipoteticamente que eu coloquei exatamente isso, né? Então, eu tinha aqui 10 problemas, impressora, computador, rede, internet, e basicamente eu percebo que impressora e computador representam 80% dos meus problemas. O que eu tenho que fazer, então? Eu vou focar em resolver o problema de mouse? Eu vou focar em resolver o problema de teclado? Não, eu tenho que focar em resolver o problema de impressora e de computador. Se eu focar nesses dois, eu resolvo 80% dos meus projetos, do meu problema. Então, digamos que aqui eu tenho 100, aqui no caso eu tenho 1000 problemas acontecendo mensalmente. Se eu resolver e minimizar esses aqui, eu caio para 200. Então, eu tenho uma eficiência aí muito grande. Como? Isso. Então, nesse caso aqui hipotético, foi verificando a quantidade de chamadas pelo tipo de problema. Esse aqui, lógico que na análise de máquinas, né, lá eu vou ter os problemas também mais detalhados. Aqui eu estou colocando de grosso modo, né, como se fosse o problema de usuário. Quais são os maiores problemas que a gente tem de usuário? E aí eu crio planos de ações também para isso. Então, lá, por exemplo, hoje em dia, isso aqui são dados hipotéticos, tá? Mas lá, por exemplo, a minha impressora hoje é terceirizada. Então, eu não preciso mais ficar comprando impressora todo ano, né? Então, eu terceirizo isso, coloco lá níveis de serviço para essa pessoa atender e isso deixou de ser um problema meu e para transferir esse problema para um terceiro. Tá? Lógico que eu vou ter que continuar monitorando isso, mas foi uma das soluções que a gente encontrou para esse problema de impressora. Aí eu posso otimizar de outras formas, enfim. Tem vários outros problemas. Então, basicamente, o Pareto é uma concentração de esforços naquilo que realmente importa, né? Nem sempre é possível, mas assim, dentro das possibilidades, eu vou tentar focar naquilo que me dá mais resultado. Basicamente, esse é o conceito. E aí é sempre essa proporção de 80-20. Ah, professor, mas eu medi meu processo lá e não deu esses 80-20. Né? É porque isso é uma premissa, não é uma matemática simples, né? Mas, basicamente, é um número que até impressiona, que muitas vezes vai chegar em algo muito próximo desses 80-20. É impressionante. Então, tem a sua teoria por trás disso, mas nem sempre realmente é esse número mágico aí, mas a teoria é interessante nesse sentido. O último que eu vou falar hoje aqui, senhores, deixa eu só... O último que eu vou falar para a gente encerrar a nossa aula de hoje, acho que eu nem vou falar esse, porque esse daqui eu tenho até um pouquinho mais de assunto para falar. Vou falar só da expressão para a gente fechar. E aí amanhã eu volto com esses outros gráficos. Então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, senhores, a gente tem a inspeção, né, que é aquela ferramenta de analisar o produto, normalmente, quando ele já está concluído, né, no final da minha linha de montagem ou no final de alguma grande etapa. Então, eu vou examinar esses processos, né, por isso esse detetivezinho aí, né, se esse trabalho que foi realizado está realmente conforme foi solicitado, documentado, né, e, normalmente, esses processos dentro da organização, eu tenho uma equipe lá de revisores ou de auditores que vão tentar encontrar esses defeitos durante o trabalho e vão validar esses reparos dos defeitos. Via de regra, a ideia é que a inspeção seja feita por uma equipe separada da equipe produtiva, né? Porque eu tenho ali, se eu uso a mesma equipe, eu já levo, né, uma série de restrições, de
de falhas, de procedimentos que podem atrapalhar a minha inspeção. Então, normalmente, a inspeção é feita por um corpo especializado e normalmente odiado dentro da organização, não é? Alguém trabalha com qualidade aí? Trabalha, né? Iandra. E a gente faz a auditoria no processo é como se fosse uma auditoria de qualidade, só que ela é muito mais abrangente. A gente checa a documentação, checa sequestro, inclusive nos 3 últimos meses, a minha fábrica pegou o último lugar, nota 74. Onde foi feita a auditoria, a gente pegou a nota máxima, foi em primeiro lugar. Saiu no último legal. E... Eu fui muito adiada. Normalmente são chatos, conformidade. Vocês têm ISO, alguma certificação ISO? Alguma? Tratando ISO, né? Uhum. Então, está tendo todo um processo. Legal. De qualidade. Eu cheguei com ele e conversei que, infelizmente, não ia poder passar a mão na cabeça do setor, porque a gente não aponta todos os defeitos dos setores, a qualidade não é diferente. Na verdade, a gente tem que apontar e tratar as falhas. O auditor, ele realmente tem que ser... ele não tem que só parecer ser correto, ele realmente tem que ser correto, porque qualquer... era mais ou menos como... a gente está aqui sem máscara, né? Então, assim, a gente está falando de espaçamento, não sei o quê, e está todo mundo aqui sem máscara. Então, assim, a gente está passando uma mensagem e não está correspondendo a ela, né? Então, assim, a gente quer voltar para o presencial, a gente tem esses requisitos, a gente tem que atender, a gente tem que ser chato e exigente com isso. Eu não posso abrir mão, por exemplo, na empresa lá da minha esposa, que lida com educação também, não pode entrar com chinelo, por exemplo. Né? Então, assim, até o nível de sapato, de higienização de sapato, foi colocado. Aí o cara chega lá de chinelo. Pô, o pai já está com medo de trazer seu filho para dentro de uma escola, para dentro de um ambiente desse. Aí você ainda vai ficar abrindo mão dos níveis de segurança, né? Indo com o jeitinho brasileiro, mas é só hoje. Né? Mas basta um dia a gente é infectado e acaba, a gente volta tudo porque era antes. Né? A gente está vendo os Estados Unidos voltando aí, segunda onda, então a gente tem que realmente ser muito rigoroso com esse procedimento. Então, processo de qualidade, inspeção, realmente tem que ser aquela pessoa que realmente acredita naquilo, que não aceita jeitinho brasileiro, que não vai pela amizade, né, que é realmente rigoroso nos processos e procedimentos. Se esse cara falhar aqui, normalmente o próximo ponto é quem? Já é o cliente. E aí é aquela história do recall, aquela história do custo de qualidade lá na casa do cliente. Né? Então, quando o cliente for testar, se o inspetor aqui não faz o trabalho dele, o problema estoura lá na frente. E aí o custo é muito maior. Então, realmente, o trabalho desse aqui tem que ser elogiado, né? Aquele trabalho de análise de risco, de auditoria, assim como o auditor contábil, o auditor de processos, ele realmente não pode, de forma alguma, aceitar o jeitinho brasileiro. Ele tem que realmente, normalmente ele é odiado, porque ele está o tempo todo olhando o trabalho dos outros e tentando melhorar, seguir os procedimentos, dando instruções, gerando informativos de melhoria, né? Então, esse trabalho de inspeção aqui, e normalmente você tem ali um grande checklist para você fazer essa, né? Então, você usa outras ferramentas, uma lista de verificação, que você vai verificar se aquele produto está dentro das especificações, né? Se o procedimento está sendo feito no tempo correto, com o procedimento correto. Então, é uma avaliação bem ampla. Então, a inspeção vai utilizar também um conjunto dessas ferramentas. Normalmente vai ter um procedimento para fazer essas inspeções, né? Não vai sair da cabeça do auditor, e também essa inspeção vai sendo melhorada e tudo mais. Então, passou daqui, né? Saiu da fábrica, se eu fiz esse trabalho errado, é realmente caixão e vela preta, né? Você está realmente com um grande problema se isso der problema lá fora. Ok? Dúvidas, senhores? Hoje a gente não vai falar ainda sobre os trabalhos, tá? A ideia é a gente focar no conteúdo ainda, não se assustem. Amanhã a gente tem a nossa videoconferência somente no online, tá? Amanhã não é presencial. A gente vai estar passando o link no grupo para vocês, tá? Vai colocar lá na plataforma também. E aí amanhã eu vou terminar esse assunto e a gente vai falar sobre os exercícios, sobre prova. Se tiver um tempinho, falar sobre as certificações profissionais também. Tá? Mas a ideia é amanhã a gente ter uma aula um pouquinho mais curta, de 1 hora e meia, para a gente não ser tão cansativo. Né? Já estamos na quarta-feira, aí já é maçante demais. Né? Então, eu vou finalizar esse conteúdo e a gente vai ficar batendo papo, mostrar as
duas ferramentas que eu falei, análise de Monte Carlo e FEMEA, e aí falar de trabalhos, e a ideia é que a gente consiga terminar isso em 1h30. Feito que 1h30 a gente termina o nosso trabalho de amanhã. Começa às 7h e vamos até 8h30. Tá? Só de antemão, quem não conseguiu realizar os trabalhos de riscos, tá, da primeira semana, já dá uma olhada lá na plataforma que eu devo reabrir o prazo para isso. Então já vão começar a fazer esse exercício. Eu não vou ficar tirando dúvida em sala de aula, porque essas dúvidas já foram dadas, já foram passadas aí nas últimas aulas, então assisto. Mas aí lá no WhatsApp a gente consegue ir trocando ideia e indo ajudando nisso. Tá? Então, mas amanhã a gente detalha essas informações sobre esses novos prazos e a nossa finalização desse módulo. E também a gente quer ter essa nota o quanto antes para a gente. Tem muita gente que está finalizando o curso aí para a gente conseguir finalizar o curso dentro do programado. Tá bom, gente? Boa noite para quem está aqui, boa noite para quem está no online. Alguma dúvida? Boa noite. Não, obrigado. Tudo em ordem. Não. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Obrigada, professor. Obrigado, gente. Lembre do material que está lá na plataforma. Uma boa noite, bom descanso para todos aí. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite, obrigado.